pessoal, estamos começando mais um podcast. Eu sou o Fulecão 3000, estou aqui com o meu amigo e companheiro de bancada e a 10ª vez consecutiva que gravamos juntos. Essa parte eu acho que a gente já podia gravar e usar dos E deixar últimos 5 sempre. vídeos anteriores, que é igual, acho que até a mesma entonação que você fala. Não, eu já tô sem criatividade profissionalizando. pra jeitos de falar o meu nome aqui pra vocês. Eu preciso de umas semanas assim pra pensar um pouco mais. Então, Merqueron, muito prazer ter vocês aqui de novo. Passou bem os dias aí? Passei, tô bem. Agora já tô na função. Da hora. Agora eu tava só na felicidade, agora eu tô na felicidade com atividade, então tá bacana. É bom, daqui a pouco vai ficar só atividade. Mas É tudo verdade. bem, Não, trabalho mas é aí isso, tudo gente. bem, Não né? vou nem iludir ninguém, não. É isso aí, pessoal. Antes da gente começar e trazer aqui nossa convidada de hoje, quero fazer um agradecimento especial às instituições da Universidade de São Paulo que apoiam a gente. Que é a Ejave USP, minha querida e amada e sempre no meu coração, Ejave. A Atlética, veterinária USP também, muito obrigado, Atlética. E o centro acadêmico lá da VET USP, os arrobas deles estão aqui embaixo, Na certo? descrição. Na descrição do vídeo, é só ir lá, dar uma clicada, dar uma conferida Dá uma na checada, página entra lá no deles. perfil deles, que eles têm bastante coisa legal pra vocês. Então dá uma conferida lá no perfil deles. Exato, é bem da hora. Agradecer o pessoal que mantém o Pix vivo, continuem doando, pessoal. A gente vai deixar aí embaixo também. Muito obrigado É por importante. bancar o nosso serviço aqui, agradecemos muito. É legal, a gente consegue trazer mais coisas pra vocês, consegue juntar esse dinheiro aí pra trazer uns convidados que às vezes moram longe, a gente precisa pagar um hotel. Que nem o pessoal dos Estados Unidos que veio, né? É Que a gente verdade. pagou o hotel dos caras aqui. Isso aí. Precisa dessa ajuda mesmo. Próximo, até pensando agora, tá um calor infernal, a gente podia conseguir uma verba pra gerar um pequeno ventilador pra Um botar, vai ser ventiladorzinho de boa, ou interessante pelo também. menos um de mão, imagina a gente ficar Nossa, assim, aqueles que até um entrevistando. ursinho, sabe? Solta bolinha de sabão e um ventinho. Qualquer coisa, né? E hoje, pessoal, a gente traz aqui a nossa querida professora Viviane Gomes, professora lá obrigada. da FMVZ. Uhum. Com a professora. Obrigada, pessoal. Fiquei muito feliz com o convite, né? Prazer é nosso. Acredito que eu sou aí uma das primeiras professoras e mulher, né? Aqui participando do podcast. E já gostei do nome, né? Podcast, porque tá remete ruminante já. à clínica de ruminantes. Já tá em casa. Já A gostei. professora Viviane, pessoal, é professora da clínica de ruminantes lá na FMVZ USP. Responsável pelo hospital, certo? De Sim, ruminantes sou também. chefe do hospital atualmente. Nossa, Tô chefia aqui, hein? Que tá chefe, é chefe. Chefe dando caretada, carteira. Ó, sou chefe. Então é isso aí, a gente vai conversar um pouco com ela hoje. Certo, professora? Certo, estou aqui de coração aberto para compartilhar com vocês a minha vida e tudo que eu puder contribuir com vocês. Que ótimo. Vamos começar Legal. com a pergunta que a gente sempre faz de como a veterinária surgiu na sua vida. Como você decidiu ser veterinária e ir para a área de ruminantes? Já era um plano seu, o ruminante, ou surgiu na faculdade mesmo? Ruminantes nunca seria um plano meu, porque inclusive quando eu era menininha, né, 3, 4 anos, eu fui atropelada por uma vaca. Então, a minha experiência com ruminante talvez tenha sido até a frustração inicial, né? Todo mundo saiu correndo, me deixou lá no meio da rua e veio aquela manada, né, de vacas. Mas, tirando essa frustração, né, na verdade, eu quando eu era, tipo, mais jovenzinha, adolescente, eu não tinha muito contato, assim, né, com a área de veterinária. E por, assim, talvez uma ocorrência do destino, minha melhor amiga, ela arrumou um emprego, aqueles empregos de adolescência, que a gente quer ganhar um dinheirinho, né, para comprar os nossos bens mais preciosos, a nossa independência, né? E ela arrumou um emprego numa clínica veterinária, de auxiliar veterinária. E aí, toda tarde, o veterinário ia prestar consultoria a campo e eu ia para a clínica veterinária para conversar com essa minha amiga, né? E aí eu comecei a entender ali um pouquinho, né, de como funcionava a rotina e uma hora ela acabou saindo desse emprego e eu assumi a vaga, fui promovida de amiga para auxiliar veterinária. E a partir dali eu comecei, né, a gostar, mas é claro que a rotina era muito mais pequenos, né? Sim. Naquela época, um veterinário, ele era meio que multiuso, fazia pequenos, ao mesmo tempo parava um cavalo na porta, aí à tarde ele saía para visitar alguns sítios.
E aí eu comecei a me encantar e principalmente eu achava que ele era muito respeitado, né? Porque era uma cidade pequena e ele era o único veterinário da cidade. Então eu falava, nossa, ele é muito respeitado. Era uma cidade bem da periferia de São Paulo, chama Francisco Morato. Acho que vocês viram aí, né? Franco da Rocha teve o alagamento, aquela confusão toda, é por ali, é uma cidade vizinha. Então, uma cidade bem pequena, é uma cidade bem periferia, né? Então, uma cidade bem carente. E eu achava, assim, que ele era uma pessoa, tipo, muito respeitada. E eu falei, não, interessante, né, essa profissão. Mas eu achava, assim, que o investimento todo para estudar, fazer veterinária, eu não sabia muito bem como que eu ia gerenciar para alcançar, né, esse sonho na época, né? Tá. Mas eu tô aqui, eu alcancei. Consegui. Então, na verdade, foi assim, talvez essa tenha sido uma das janelas profissionais que eu tenha tido, né, já ali no começo no meio da adolescência, e eu falei, não, tipo, essa profissão é a profissão que eu quero seguir. Mas sem definição, assim, de uma espécie, né? Até mesmo porque eu ajudava meio que com tudo. Mas era mais cirurgia, vacina, né? Essas coisas de rotina de clínica de pequenos que eu acompanhava. Entendi. E ele era formado, eu acho que o veterinário, né? Chamava Antônio Prado Filho. E faz décadas que eu nem tenho contato com ele, mas ele era formado, tipo, nas turmas primeiras ali da Unesp, né? De Botucatu. Então, ele era um veterinário bem das antigas, assim, mas me ensinou muito, eu tinha um conhecimento absurdo. Legal, você aprendeu bastante com ele ali, aí... Muito. E como é que foi? Você falou que pra você não sabia como ia dar certo ser veterinária, como é que foi esse plano pra chegar lá? Pra mim... Eu quero atingir esse objetivo. Onde a professora, né... Como foi pra fazer? O que a professora fez? Onde a professora estudou? O que eu fiz, né? Ai, Matheus, tá parecendo. Né? Bom, na verdade, a grande dificuldade, né? A principal dificuldade era financeira, porque eu tinha estudado numa escola pública, né? Então, eu morava numa periferia, estudei numa escola pública. Para trabalhar na clínica veterinária, eu fiz colegial à noite. Então, é claro que eu não tinha todo o suporte necessário para ser aprovada no vestibular da FUVEST. Então, a primeira coisa que eu fiz, né? Terminei colegial, fui fazer um cursinho do Objetivo, né? Depois, eu tentei fazer no Anglo para entrar numa universidade pública. Mas, assim, as universidades públicas que eu fui aprovada eram bem longe, tipo, rural do Rio de Janeiro. Unesp, Araçatuba. Então, o custo ia acabar sendo muito alto. E aí, na época também, eu prestei Direito na PUC em São Paulo e prestei na Unip, veterinária. E aí, ficou nessa, né? Na negociação ali com meu pai. E aí, né? Como que a gente vai fazer? Porque eu tenho 5 irmãos. E aí, ele falou, olha só, eu acho que você deveria fazer direito. Aí eu, não, mas eu acho que eu deveria fazer veterinária. Esse é meu plano de carreira. Eu quero então, filha, não. Porque o direito não era o meu plano, né? Porque, na verdade, assim, o meu pai... Ele também tem toda uma história, também é um guerreiro batalhador. E ele fez, tipo, Mobral com 19 anos, quando ele chegou aqui em São Paulo. E o sonho dele também sempre foi estudar, né? Então, minha família sempre... O modelo dele sempre foi, assim, tudo que ele cresceu foi com base no estudo. E aí, ele acabou, né, tentando, fez um pouco de economia, não sei o quê, mas finalizou o curso de Direito. E foi passando em concurso público. Então, ele conseguiu ser alguém na vida com base no estudo, né? E o sonho dele, né? Ele se aposentou como investigador de polícia, mas o sonho dele era ser delegado. Então, o que acontece? Pela idade que ele começou a estudar, ele não conseguiu alcançar esse sonho, então ele queria que eu... Entendeu? Então, ele já tinha tentado me colocar no colégio da Polícia Militar, não tinha dado certo. Aí era uma tentativa de me colocar no curso de Direito da PUC, né? E eu lembro que foi uma briga, né? Uma gritaria, eu chorei, eu falei, não, eu quero ser veterinária, e a rua toda escutava. E aí ele falou, não, olha, tudo bem. Então, hoje, eu tenho dinheiro, né, para pagar aqui a sua mensalidade.
Só que o curso são 5 anos. Se chegar lá no último ano, né? Se estiver acabando o curso, se tudo der certo, né? E se eu não tiver mais condições de pagar, eu não quero que você fique triste, nem frustrada. Então, foi uma conversa que a gente teve, né? Antes de fazer a matrícula. E aí, foi desse jeito, né? Então, foi ele se esforçando muito para conseguir pagar, porque, assim, é um curso muito caro, né? Agora tem muito mais universidades públicas, na época era só a Unip aqui em São Paulo. Então, era muito caro. Tipo, a última mensalidade, eu sou formada em 2000, a última mensalidade que a gente pagou era em torno de R$1.500. Então, imagina isso, né? Há 20 anos atrás, era um valor muito alto. E eu tinha ciência também que aquele investimento alto que ele estava fazendo ali para mim, de certa forma, talvez comprometesse um pouco, né, o bem-estar dos meus irmãos, porque eu tinha 5 irmãos, né, ainda para completar a história. Ele ainda, né, foi um ótimo. Nova, do meio, só a mais velha. Só a mais velha. Então tem toda essa história, né? Acho que o desafio principal era mesmo financeiro, né? E aí, durante a graduação, né, eu fui tentando ajudar de alguma forma. Então, qualquer oportunidade que tinha ali de conseguir alguma coisa para ajudar. Então, eu tentava ajudar, porque não é só mensalidade. Era um curso integral, você tem que ir para a faculdade, pagar o ônibus, o metrô, comer todo dia, né? Você não podia chegar lá na hora do almoço, pegar só uma folhinha de alface, né? Para disfarçar, né? Você tinha que ter. Então, eu tentava ajudar, pelo menos, para subsidiar uma parte dos custos. Então, fui promotora, eu gostava muito de nutrição também, de pequenos. Então, eu já achava naquela época uma área, assim, muito promissora. E aí, eu fui promotora primeiro da Eucanuba. Até a chefona, na época, ela tinha vindo da clínica de bovinos, era Mônica Sakamoto, tipo, os mais antigos todos a conheciam. Mas ela tinha migrado para essa área de nutrição. E depois eu fui para Premier. Então, eu fiquei do terceiro até o último ano fazendo promoções, né? Dessa parte aí, ficava lá no pet shop o dia inteiro, sábado, né? Para ganhar um dinheirinho. E também cheguei a dar algumas aulas também em escola pública, né, à noite. Então, biologia, química. Já tinha é que, tipo assim... A docência já estava ali, ó. Sim, é que meu pai estudava muito, né? Então, com o sonho dele de ser delegado, passar no concurso, ele passava qualquer horário que ele tinha lá uma biblioteca que ele ficava lá o dia inteiro, estudando. Ninguém podia nem falar perto, né? Aquelas bíblias lá do direito. E então, assim, eu acho que foi uma coisa que foi meio que incorporando, né? Aí minha mãe, ela fez também uma faculdade. Era uma faculdade curta, de 2 anos, mas ela dava aula de ciências sociais, aquelas matérias de geografia, né? Então, uma amiga dela que acabou falando, a Viviane não quer dar algumas aulas aqui na escola que eu trabalho, né? Tá precisando de professor de biologia, química. Daí eu falei, beleza, mas foi difícil, porque assim, eu já tinha um gap do colegial. Aí comecei na veterinária, vocês sabem, né? Parasito, é fácil, né? Imuno. Essas matérias do começo, né? Bem puxado. A única que eu lidava ali bem era anatomia, o resto eu tinha dificuldade em todas, né? Genética, então, pra mim era uma coisa de outro planeta. Genética puxa muito do colégio, né? Muita base do colégio, então foi defasado no colégio. Não, eu tinha muita dificuldade. Então eu estudava bastante, e daí essa questão também de ter que trabalhar junto. Mas esse gap eu acho que foi mais ou menos até o primeiro e segundo ano. Aí no terceiro já tava disputando o ranking lá das melhores notas, né? Já tava indo lá olhar, tipo, eu fui aqui a 4ª, né? Então, assim, tem toda essa história, né? Eu vi também o podcast do professor Vicentinho, eu até vi também que a vida dele não foi tão simples, né? E até no meu concurso de livre docência, que eu fiz há 3 anos, aí a minha banca, né, como o meu tema principal hoje de pesquisa é a parte dos bezerros, e aí até uma professora comentou, né, você conhece a história da uma professora da UFMG, que é bem famosa, né, da professora Sandra Gesteira?
Aí eu falei, não conheço. Ah, ela também teve uma história bem difícil. Será que as pessoas que têm histórias difíceis, né, conseguem lidar mais com essa fase da vida ali? Porque é um momento difícil de você trabalhar, né? Você tem que ser muito benevolente para trabalhar com Bezerro. Então eu falei, não sei, mas assim, eu sei que eu tô feliz e atingir meu sonho, né? Meu sonho de ser a veterinária respeitada, né? Tô aí, mas do hospital. Nossa Senhora! Mas nunca foi meu sonho também ser professora da USP, né? Isso foi uma coisa também. Como surgiu isso? Como aconteceu? Tava ali formando, você começou, a área de ruminante já te interessava? Porque até então, sendo promotora de nutrição, né, de pequenos, o caminho normal seria nutrição de pequenos. Dentro da faculdade você se formou já indo para que você estava fazendo promotoria e tal, e dentro da faculdade você foi se envezando para qual lado, assim? A promotoria foi assim, as meninas da minha sala começaram a ganhar um dinheirinho, vai ter uma entrevista, vai ter uma entrevista, falei, vou lá, né? E aí aquelas coisas de dinâmica e tal, não sei o que lá, daí comecei a gostar, assim, eu gosto muito também dessa parte comercial, né? Se eu não tivesse ido para a carreira acadêmica, com certeza eu ia para a área comercial. E aí, isso foi no 3º ano, a promoção que eu comecei a fazer. Aí, no 3º também comecei a ter aula de semiologia. A professora Alice foi minha professora, né? Na Unip. Ela começou a carreira, né, como professora também nas faculdades particulares. E aí eu adorava, né? Depois a clínica de ruminantes, eu adorava, mas sim, eu nunca pensava em seguir essa área, até porque eu achava que uma mulher no campo tinha pouco espaço, né? Então eu já achava isso naquela época. E aí eu queria pequenos, depois eu quis o cavalo, porque todo mundo acha que o cavalo é bonito, né? Então, mas aí rapidamente eu saí e falei, não, gente, o temperamento desse animal, né? Não combina com o meu. Precisa atropelar uma vaca, não quero uma porrada de cavalo. Exato, né? Uma mordida. Aí falei, não. Daí, na aula de clínica, a gente sempre visitava algumas propriedades, né? E aí tinha uma vaca com suspeita de indigestão traumática. E aí eu tava bem assim, conversando com o professor, enquanto ele tava examinando, tal, justamente de que eu talvez não fosse para essa área por conta do espaço da mulher no campo. E ele falou, não, mas olha, professora Alice, né? Ele começou a me dar vários exemplos. De quem conseguiu, quem conseguiu. Daí ele falou assim pra mim, aí olha o poder do professor, né? Olha, isso eu nunca esqueço. Foi ele que me fez ir pra essa área, o professor Maurício Garcia. Inclusive, ele é formado na USP, ele foi professor lá. E ele, no meio da carreira dele, ele acabou trilhando outros caminhos. Mas ele falou, não, você que vai me ajudar a fazer essa cirurgia. Aí eu, né? Nossa! Tipo, entre tantas pessoas, eu fui a escolhida, né? Eu tava sendo a vítima ali, né? Aí eu falei, mal sabia. Falei, vamos lá, professor, né? Daí a gente fez lá a cirurgia, né? Uma laparoruminotomia. E a partir dali eu comecei, é claro, né? Me ganhou naquela cirurgia. Daí total. Toda a aula que a gente ia, eu super me empenhava e tal. Aí teve um congresso brasileiro de buiatria, que foi em São Paulo. Aí eu até concorri ao prêmio Jovem Buiatra. Que legal. Fiquei em 2º lugar. Bati ali na trave. Mas assim, eu sempre gostei muito de doenças infecciosas. Então, e aí eu tentei fazer o estágio obrigatório ali na clínica de bovinos, né? Nesse congresso. Esse congresso de buiatria foi lá dentro da USP. E ali eu conheci o professor Eduardo Birgel Jr., né? Sim. E aí também um modelo de buiatra. Eu falei, não, quero fazer estágio com ele. Mas a minha faculdade não tinha o convênio. Eu cheguei a fazer um estágio extracurricular e depois o curricular eu não consegui. E aí eu acabei indo pro VPS. E eu tinha feito um monte de estágio com a professora Elizabeth Costa, que também era uma potência, né? Tipo, acho que era uma das professoras brasileiras mais conhecidas, né, internacionalmente. E aí, trabalhei com a professora Elizabeth e fiz estágio obrigatório no VPS, lá no laboratório dela, né, o NAPGAMA, que infelizmente não existe mais. Mas era uma puta oportunidade, assim, de aprendizado. E aí, na hora de escolher a residência, eu fiquei, né?
E agora? Aonde que eu clico? VPS, né? Tipo, ou vou pra clínica de bovinos. Aí eu falei, não, eu vou ficar aqui na preventiva, porque eu gosto mais da mastite, né? Não sei o quê. Cliquei lá na preventiva. Aí prestei a residência, fiquei em segundo lugar. Aí eu falei, não era pra eu ficar aqui, né? Aí abriu de novo o concurso da residência de ruminantes, porque não tinham completado as vagas. E olha só, né? Na minha entrevista lá da residência do VPS, o professor Wilson Roberto Fernandes perguntou: você não quer ir para o Ruminantes? Digo para você que tem uma vaga lá. Você não quer? Aí eu não quero. Nossa, trucou. Eu falei, eu não quero. Mas você imagina, como que você tá prestando uma vaga para um setor, o cara te oferece o outro. Aí é óbvio, né, que eles perceberam ali que pelo meu currículo eu já tava meio que indecisa. Provavelmente esse foi o motivo que na entrevista eu fui para segundo lugar. E aí, no fim, essa vaga que não tinha sido completada, teve um novo concurso e daí eu fui aprovada, né? E daí eu fiz a residência lá no hospital. Então, essa foi a história que me levou, né, para a clínica de ruminantes. E a professora puxou aí da questão da mulher no campo, eu quero perguntar qual é a sua experiência, se realmente foi difícil depois que você estava já na clínica de ruminantes, começou a trabalhar, ou se a professora não sentiu tanto essa dificuldade, como é ser mulher se era, no campo se melhorou hoje em dia, se continua mais ou menos a mesma coisa. É a primeira oportunidade que a gente tem de trazer uma mulher que está na produção, né? Que está no campo. E eu queria que a professora falasse um pouco pra gente. Não, eu acho que assim, olha, tem os seus desafios, né? Eu acho que o primeiro, não tem que dizer, né? É uma mulher, então muitas vezes o produtor, o proprietário levava o animal no hospital e ele soltava umas cantadas, tinha uns convitinhos ali para um jantar, né? Discutir o caso clínico em outros horários. Então, você tem que ter uma postura, né? Tem muitas pessoas que trabalham diretamente nas fazendas, então consultoras de campo, e elas falam que elas já chegam mostrando a aliança, né? E falando sobre o marido, sobre os filhos. Isso já é difícil, né? Porque você só tem só tem o respeito, assim, só evita cantada se você tem Tem outro marido. homem envolvido no meio, exato. né? Exatamente. Imagina se você não tem, né? Exatamente. Então, aí é bem complicada a situação. Então, eu acho que, assim, é a questão ali do primeiro momento, da postura. Às vezes tem algumas piadas. Eu acho que você também, nessa questão da postura, a gente também não pode dar margem. Então, tipo assim, você vai lá fazer o casco com uma calça baixa, né, e sem jaleco. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter postura e tem a questão também de muitas vezes eles acreditarem, né, além dessa coisa toda aí. Tem a questão deles, muitas vezes, eles não acreditaram que realmente a gente sabe É cultural. o tanto quanto um homem, ou até mais. Entendeu? E isso não é só, tipo assim, se você pegar aí um consultor, mesmo professora hoje, né? Às vezes chega um professor que trabalha na minha área, tem uma série de eventos que eu vou fazer palestra, eu sou a única mulher, tipo, tem 20 homens e uma mulher, e geralmente eu fico por último. Então, existe isso, né? Mas né? com o tempo você vai mostrando que assim, não, olha, não, tipo, meu trabalho, né, ele começa a trazer resultados e essa questão da mulher pensar inferior ao homem acaba ficando para trás. Mas existe o preconceito, existe. Tem uma barreira. Vejo que tá diminuindo bastante, né? Mas ainda tem que enfrentar isso aí. Na verdade, em todos os patamares dentro da profissão. Que é legal a gente falar aqui, né? Porque tem muita menina hoje querendo ir pra produção. Acho que mais do que na época que a gente entrou, cada vez a gente vê mais. Principalmente pagado de leite, né? E é legal a gente falar e mostrar essa visão, né? E realmente, assim, você pegar uma produção, acho que parando aí proporcionalmente, a maioria de todo lugar que você vê é composto por homens. Então, às vezes, você como uma mulher é intimidante. Cargos, né? Você chega em todos os cargos. Então, é intimidante você chegar com uma única mulher numa produção onde você só tem homens, você vai ter que conversar com todos os homens, falar que todos eles ainda estão ali, resistentes a ouvir o que você tem pra falar, brincando, fazendo. Então isso acaba
né, intimidando a pessoa, e se ela sim. não conseguir ali se impor na hora, pra ela quebrar essa barreira é muito mais difícil. Sim, às vezes você escuta piada. Teve, eu acho que foi uns 2 anos atrás, 3 anos, 1 ano antes de começar a pandemia. Fui eu, a Natália Decares, a Fernanda, Beijo, Morgan. a Fernanda Ramos e a Karen, que é minha orientada. A gente foi num congresso, na verdade, um curso de bovinocultura, que é bem tradicional aqui no Brasil. E assim, do público mesmo, tem 95% homem, 5% mulher. Uhum. Então você já fica até com vergonha de entrar naquele ambiente, né? E aí a gente estava lá assistindo uma palestra de um internacional, que na verdade, assim, um brasileiro que dá aula fora do Brasil. E ele começou a fazer várias piadas, né, super machistas. E aí as meninas, aí já comecei a receber o WhatsApp, né? Porque elas são extremamente, assim, né? Não vou dizer são feministas, mas assim, a gente, né? Elas estão ali, imagina, fez faculdade, está estudando, fazendo mestrado, um doutorado, elas querem... direito que vocês têm. Exato, quer estar ali sentada, aprendendo, mas, né? Não quer ficar escutando não piada. Faz parte da apresentação ter que ficar ouvindo. Exato. Então, assim, acontece, mas eu acho que ali com postura, com jeitinho, a gente vai mostrando também essa questão mais mesmo intelectual, né? E vai indo. Tanto é que, assim, quanto de mulheres a gente tem hoje super bem posicionadas, né? Sim, e reconhecidas nesse mercado. Quanto mais vocês vão conseguir nesse espaço, mais vocês vão liberando o espaço para outras pessoas conseguirem, ele vai sedimentando nesse lugar que é difícil. Vai também, né? Vai sendo para as meninas novas olhar e falar, quero ser igual a ela, quero ser igual a professora, igual quem tá na indústria. Exatamente. Legal, de um trabalho, né? Fico bem feliz aí que vocês estão apoiando aí Não, com certeza, a causa, né? Porque assim, querendo ou não, todo mundo veio de uma mulher, muitos têm filhas, né? Sim. Então, assim, a gente tem que... Eu acho que o mundo tão globalizado, a gente tem que facilitar, né? Eu vejo assim, isso é uma questão de relacionamentos, né? A gente tá dando um exemplo aí da mulher no campo. Mas qualquer tipo de relacionamento que a gente tem no dia a dia, né? Principalmente profissional, eu falo, gente, se a gente pode... Respeitoso, se a gente pode ajudar, por que eu não vou ajudar, entendeu? Sim, com certeza. Facilitar a vida, né? Sim. Das pessoas. Não, precisa estar certo. Né? É o lema aí que eu tenho tentado buscar. Se não posso ajudar, por que eu não vou, né? Lógico. Posso ajudar. É um lema bom, né? Pra gente É um lema bom, até mesmo porque tudo que você faz é a lei do retorno, né? Então, assim, talvez até seja um pouco de medo da lei do retorno. Vamos fazer o bem. Olha só, tô espalhando bem, energia positiva, né? Mostrando aqui, ó, fazendo bem. Mas não é, tipo assim, não quero que as meninas, né, que vão assistir pensem que isso é um impedimento. Não. Eu acho que a gente vai aprendendo também, como eu disse, você vai revertendo com uma boa postura, né, mostrando que você é uma profissional, não precisa de estar com a aliança no dedo, né, para ser respeitada, como vocês disseram. Sim. Legal. Vamos saber essa visão que realmente pra gente, a gente pode ter uma noção do que pode... empatizar disso, mas nunca vai viver. Exato. A gente só ouve falar, a gente não tem a vivência de quem tá... A gente acaba sendo mais fácil, assim, por ser o homem, né? Hoje. Tem essa... Você tem essa vantagem, né, Matheus? Ainda é uma vantagem. É uma vantagem numa sociedade infelizmente. Ruim, mas cabe a gente usar isso pra reverter também. Se a gente tá... junto com a mulher e o cara tá só falando com a gente, você traz a sua companheira ali de trabalho pro meio da fala, né? Se isso acontecer, acho que cabe a gente também tá apoiando e lutando contra isso. Mas às vezes também a gente é super bem tratada, né? Sim, tem pra todos os lados. Então faz parte em qualquer profissão, né? A gente vai encarar diferentes tipos de situações. Não, com certeza. E aí, voltando, professora, pra sua história, como é que surgiu a docência lá na Universidade de São Paulo? Então, daí a parte que eu tava na residência, né? Você entrou em residência de ruminantes. Isso, eu entrei em residência de ruminantes e na graduação eu tinha feito um trabalho com a professora Alice com leite de cabras.
né? Então a gente O Barbie estudou, gosta de leite de é, cabra. de bebê, Ele é né? intolerante, ele só Só pode ler. Essa era a justificativa que a gente dava em todos os projetos, né? O leite de cabras pode ser utilizado por alérgicos, idosos, crianças, né? Pessoas debilitadas. Enfim. E aí, na época, para vocês terem uma ideia, quando eu conheci a professora Alice, ela estava fazendo doutorado, né? Quando ela foi minha professora. Ela era orientada do professor Vanderlei, que era um professor da clínica. E aí ela, na época que eu estava na graduação, ela falou, você não quer me ajudar com esse trabalho do meu doutorado, né? Você pode fazer uma iniciação científica, tudo. E aí, no final, ficou um trabalho muito longo. E ela, super honesta, né? Aí ela viu o trabalho que deu, porque assim, era a lactação inteira da cabra. Aí todo mês que eu chegava lá para coletar o leite, cadê as cabras, né? Tipo... As cabrinhas olhando assim, ó. Não, 2 foram vendidas. Nossa. Então, assim, eu começava com 30, chegava no fim da lactação, eu tinha 10, né? Daí eu tinha que começar de novo. Então, aqueles perrengues da pesquisa, né? E daí ela falou, não, Vivi, não é justo eu ficar com esses dados, né? Eu tenho outros dados, porque esse era um projeto da qualificação, né? Que é paralelo à tese. Eu tenho outros dados, você fica com esses dados para ser o seu mestrado. Legal. Muito. Boa, não, né? ela foi Boa. demais, né? Porque, olha só, eu tava... Lei do retorno, ajude o próximo. Eu comecei, tipo assim, eu tava na residência ainda, tava coletando o leite das cabras, mas eu terminei a residência. Ela tá lá aqui, pessoal, vou coletar 20 anos depois. Espero que não tenha entendido a cabra de hoje. Gente, essas cabras já deve estar na 5ª geração, né? Mas aí ela falou assim, não, você fica com esse projeto, né, do seu projeto do mestrado, que foi muito bom, porque assim, eu terminei a residência com um experimento feito do mestrado, né? Aí eu prestei o mestrado com o professor Vanderlei, que era o orientador da professora Alice, né? Então ele me adotou também, uma pessoa também super do bem. E aí eu tinha o meu projeto, meu mestrado tipo, pronto em 12 meses. Só que na época, né, lá na clínica, tinha uma coisa assim, fez muito rápido. Então, será que esse trabalho é tão bom, né? Sim. Aí o professor falou, vamos esperar mais um pouquinho para você defender o mestrado, né? E aí eu acabei defendendo o mestrado com 18 meses, que foi, tipo assim, na época era o tempo recorde, porque o pessoal demorava, tipo, 3 anos para fazer o mestrado. Mas isso é porque realmente eu já vinha, né? Você já tinha feito experimental, né? Então... Já tinha feito. E aí, quando eu defendi o mestrado, daí surgiu uma oportunidade de eu ir trabalhar em Garça, que é no interior de São Paulo, próximo a Bauru, né? Lá tinha uma faculdade nova de medicina veterinária, tem até hoje, né? Chama FAEF. E a família do meu pai é de lá, né? Ele nasceu ali próximo, em Galha, tudo. Minha avó morava lá. E aí eu falei, nossa, meu primeiro emprego. Ciclo, né? Eu falei, não, eu quero ir pra lá, né? Tem essa faculdade. Na verdade, assim, não é que surgiu o emprego. Eu falei, não, eu vou pra lá, porque tem essa nova faculdade, vou tentar fazer uma reunião lá com o coordenador. Sempre é assim, né? Nada é fácil. Lógico. Aí agendei lá. A veterinária é dada, né? Nada. Tem que ralar em tudo. Aí vai vendo. Daí cheguei lá e ele falou assim pra mim, olha só, eu tenho uma vaga no hospital, só que assim, eu já tenho veterinário. Só que ele também trabalha na Unimar, lá em Marília. E 8 horas, eu tenho 8 horas que ele não pode vir aqui. Você quer ficar com essas 8 horas? Eu falei, quero. Aí, tipo assim, eu mudei, né? 410 quilômetros, fui morar lá. 8 horas. Mas olha só, cada um enxerga as coisas de uma forma. Eu enxerguei, 8 horas, mas eu vou estar aqui nessa faculdade. E eu vou dar um jeito aqui de expandir. Tipo assim, tem um monte de gente que aí, acho que é uma dica, né? Tem muitos alunos assim que falam assim, eu me formei. Eu conheço vários que falam assim, eu quero ganhar X. Tipo assim, tem aquele sonho, esse é o meu emprego e eu quero ganhar, essa é a minha meta. Tipo, tudo abaixo daquela meta é não. É o quanto você tá disposto Mas não é assim. Eu acho que quando você se forma, você tem que pensar assim, eu preciso abrir portas. Precisa ser conhecido. Entendeu? Você tem que ser Mostrar seu conhecido, você trabalho. tem que abrir portas, você tem que fazer um networking. Então eu falei, não, eu venho. Daí fui pra lá, aí morava lá na casa da minha avó. Aí trabalhava às 8 horas no hospital. E aí eu digo de você ter cabeça aberta para os conhecimentos, né? Vocês fizeram estágio lá no Ruminantes? Sim.
Sabe aquele mini laboratório que a gente fica rodando hematócrito fazendo OPG? Sabe? Então, e algumas vezes a gente faz hemograma também, né? Sim. Nos fins de semana ali, com os animais internados e tal. E aí, bem nessa faculdade, como ela era nova, eles tinham o laboratório de patoclínica, tinham um monte de kit comprado, tipo, tinha tudo, equipamento, laboratório, kits, mas não tinha a pessoa para fazer. Aí, quando eu tava lá nas minhas 8 horas no hospital e eu tinha os meus casos, eu ia lá no laboratório fazer os exames dos meus animais. Daí o coordenador me chamou, falou, ó, você não tá interessada em assumir o laboratório clínico? Aí eu fiquei com medo, né? Porque daí eu falei, nossa, não é muito bem minha área, né? Eu só sei fazer hematócrito, OPG, proteína total e hemograma. Mas era a única lá fazendo, né? Mas o hemograma não era aquela coisa, né, Matheus? Não passava pela ISO, né? Aí a responsabilidade de assinar lá um laudo, né? Mas eu falei... Pinga até respinga. Aí vem uma outra questão, né, do profissional, eu acho. Que eu acho que isso eu tenho muito, é a ousadia. Aí eu falei, não, eu vou. Daí fui lá pro laboratório. Daí eu fui contratada. Eu tinha as 8 horas. Aí eu completei 44 horas com o laboratório de patologia clínica. Então, já meu salário já começou a melhorar, né? Já comecei a fazer uma poupança, já estava ali um pezinho de meia, né? Aí, comecei lá na patoclínica e meu sonho era dar aula, porque eu tinha feito um mestrado, né? E querendo ou não, você dentro da universidade, na residência, no mestrado, você vai acompanhando a aula ali dos professores, né? E você acha aquilo ali o máximo. Daí eu falei, nossa, eu queria dar aula aqui, né? Só que na época eu era muito nova e era uma faculdade familiar. E aí a dona da faculdade, ela achava que os alunos não iam me respeitar. Tinha aquela coisa assim, sabe? E um puta autocontrole por ser uma faculdade pequena, ela sabia tudo e tal. E aí eu falei, não, gente, não tem como eu ficar aqui, né? Eu já tô aqui faz 2 anos, não me deixaram dar aula. Eu vou embora. Tá mostrando, aí eu falei, eu vou embora. Mas foi legal o tempo que eu passei lá, né? Eu cheguei a dar assistência também na minha primeira fazenda, né? Foi um produtor que levou um animal no hospital com tristeza. E aí eu fui pra fazenda atender outros animais. E era um nome muito forte ali na região, né? Na verdade, ele tinha várias fazendas. Tinha fazenda no Mato Grosso. E daí ele me levou lá para atender esses animais. Aí ele me perguntou, Viviane, você também trabalha com reprodução? Aí eu falei, nossa, clínica de ruminantes, patologia clínica, reprodução. Ah, eu sei palpar. Sei palpar as vacas, né? Mas assim, né? Lá no hospital se palpa uma vaquinha aqui, uma ali, né? Mas eu falei, eu posso tentar, né? Mas sempre foi muito clara ali dentro do que eu conseguia oferecer. Sabendo, posso tentar, mas... Aí ele falou... enganando os outros. Não, beleza. Tipo assim, você quer tocar aqui a parte reprodutiva aqui da fazenda e tal? Eu falei, vamos lá, né? Aí, daí cheguei lá, palpei as vacas. Primeiro aquele medo, né? Que quando eu cheguei, eu vi aquele lote de vaca Nelore, né? Tipo, acostumada a palpar uma vaquinha holandesa lá no tronco do hospital, né? Palpada, aí, tipo assim, 200 vacas Nelore. Eu falei, nossa. Já se debatendo. Aí eu falei, não. Já... Aí eu falei, meu Deus do céu, né? O que eu fiz, né? Aí eu falei, vai. Aí as primeiras vacas eu ficava lá, né? Meia hora lá pra definir e tal, palpar o ovário. Tinha que saber se tava ciclando, né? Pra aplicar lá prostaglandina. Então, tinha estudado, tipo, tudo, né? Já tinha engolido todos os livros de reprodução. Aí depois eu comecei... Aí depois eu comecei, né? Passou o almoço ali, aí à tarde, aquele monte de vaca. Eu falei, não, gente, eu vou ter que ser rápida, porque senão, né? E os peões, o povo lá com aquela cara, né? Meu Deus, tipo, não vai acabar nunca, né? Aí eu comecei a palpar ali rápido, eles, nossa, o que aconteceu, né? Aí quase que eu falei, aprendi, né? Tipo, aprendi. Aí, eu sei que foi, aí a gente... Aí eu fiz lá as prostaglandinas. Você vai aprendendo, na verdade, com a prática, né? E aí, depois que foi confirmar lá o diagnóstico de gestação, daí eu vi que, tipo, todo mundo que tinha bezerro não tava prenha. Eu falei, não, o efeito bezerro, né? Daí eu fui procurar o professor Ed Hoffman, porque ele tinha os protocolos do IATF já naquela época, né? Isso aí eu tô falando 2002,
né? A gente já tava trazendo pro Brasil. Aí eu fui procurar o professor Ed, ele super simpático, ele nem me conhecia, eu não tinha sido aluna dele. E aí eu fui lá, conversei com ele sentou comigo, montou todo o protocolo do IATF, me emprestou o aplicador, né, do Crestar na época, o nome comercial, né? Mas, aí ele me emprestou e ele acompanhou comigo a análise do meu resultado, tudo. Então até hoje, né, às vezes minhas alunas vão fazer a disciplina dele, ele conta essa história, né? Fala, né? Eu dou aula lá na disciplina dele, ele fala, eu conheço a Viviane já faz décadas, né? Ele conta essa história, então é uma história muito especial, realmente, né? E aí eu fiquei um tempo nessa fazenda e na faculdade, né, no laboratório de patologia clínica e na clínica lá deles, né? E atendi equino, suíno e ruminante. Daí, depois de um tempo, a professora Alice foi aprovada no concurso da USP. Aí surgiu a vaga da Unip de professora. E o meu sonho era ser professora, né? Uhum. E lá na faculdade não me deixavam ser professora. Aí, Vivi, você quer? Aí eu falei, quero. Tá, mas são 410 quilômetros. Era 4 horas a aula na Unip. Aí eu falei, nossa, meu Deus, eu vou ter que sair daqui meia-noite. Ir lá dar aula. E tipo assim, a aula na clínica de ruminantes da Unip, a gente fazia cirurgias, né? Era um acerto com o professor da cirurgia, que era mais especializado em equinos. Uhum. Então, pra vocês terem uma ideia, eu saía, pegava um busão meia-noite, descia na Barra Funda. Aí eu ia na casa dos meus pais, em São Paulo, tomava banho. Ia pra Unip dar aula. Aí fazia cirurgia. Você não tinha carro, então. Você vinha do... Não tinha como eu vir. Imagina, eu vim dirigindo 6 horas pra dar aula. Eu vinha de ônibus leito, né? Aí fazia. Né? Exatamente. A gente fazia, tipo, naquela época fazia rufião, discórnia cirúrgica, laparoruminotomia, abomasopexia. Então essa era a minha aula, né? Uhum. Castração cirúrgica, essas coisas. Aí eu tava só o pó no final, né? Tomava banho, pegava o ônibus, dormia no ônibus. Aí ia direto pra faculdade trabalhar. Nossa E senhora. aí a faculdade falou, não, ok, um dia a menos você vai ter que trabalhar de sábado, né? O dia todo. Uhum. Falei, não, tudo bem, eu fico de sábado, de plantão de domingo, né? Mas foi a primeira faculdade que eu dei aula. Daí depois um outro amigo meu dava aula em Leme, né? Que tem a faculdade em Anhanguera. Daí ele falou, Vivi, tá precisando de professor de patoclínica. Olha, que era uma área que também eu nunca tinha, né? Eu sempre na clínica de ruminantes. E a patoclínica, pra mim, foi muito importante. Eu, quando fui pra clínica, eu tive uma noção que ela acontece na vida. É pouquíssimos patologistas da clínica que falam, não, eu sempre quis patologia desde que eu comecei na faculdade. Não, geralmente ela aconteceu na vida dos patologistas clínicos. Então, por que será que Eu entrei no laboratório e gostei. E geralmente são os assim, clínicos, né, que acabam enveredando pra essa área. E aí eu comecei a dar aula em Leme, aí eu pedi demissão, né, lá em Garça, porque daí já não dava. E aí eu comecei a fazer doutorado. Daí eu dava aula na Unip em São Paulo, na Anhanguera, de Leme, fazia o doutorado. Daí o doutorado eu fiz com o professor Benesi, né? Na verdade eu tinha, na USP, eu tinha tentado fazer um mestrado. Se o professor Benesi estivesse aqui, ele ia falar isso, porque ele sempre contava para todo mundo. Na verdade, a professora Viviane queria fazer o mestrado comigo, mas eu não tinha vaga. Ele sempre falava isso. Eu já tinha comprometido as minhas vagas. E realmente foi verdade, né? Quando eu pedi para ele, ele já tinha... Tava cheio e tal, aí eu fui... Mas foi muito bom também ter ido com o professor Vanderlei, já que era um trabalho que tinha originado da professora Alice, né? Então, às vezes a gente quer fugir, mas Deus joga você para caminho. Dois orientadores que, bem ou mal, são pessoas diferentes, né? Então, a visão é diferente. Foi muito você bom. aprende coisas diferentes com um com o outro. Foi. E aí, no doutorado, o Vanderlei era bem tranquilão. Tipo, você fazia... Se vira, vai lá, coleta a amostra, faz tudo, me traz o resultado, que eu vou analisar a estatística e orientar aqui a redação. Já o professor Benesi, ele é mais controlador, né? Ele era. Então, aí eu fiz o doutorado com ele. E aí já entrei nessa parte de bezerro, de colostro. Então, aí que eu entrei para essa parte das bezerras, né? Entendi. E aí continuei dando aula em faculdades particulares. Aí fui expandindo, né? Aí lá na Anhanguera, em Leme, falaram, poxa,
Você tem um perfil administrativo. Você quer ser coordenadora do hospital? Diretora? It's a trap. Diretora. Onde ela passar, alguém chegar e falar, você não vai fazer alguma coisa, não? Mas sabe por quê? Porque eu gosto muito do que eu faço. E eu gosto muito. Desperta, né? Eu gosto muito de trabalhar. Tipo, eu não trabalho pra ser promovida. Eu trabalho porque eu gosto, entendeu? Igual antes de vir aqui, eu tava lá, tipo, 5 minutinhos, tô escrevendo lá um capítulo, tamo lá escrevendo um parágrafo. Então, tipo assim, eu gosto do que eu faço, não faço por obrigação. E as pessoas, elas enxergam isso, né? Sim. Então, às vezes fala assim, não, é pra ser promovida ou é pra alcançar um salário maior. É claro, a gente tem que ter um plano de carreira, porque também Faz ninguém... parte, certeza. Mas você tem que gostar do que você faz, que aí o negócio flui assim, sabe? E aí, fui diretora do hospital lá, de Leme, fui coordenadora do curso, fui diretora do Centro Universitário em Anguera, de Leme. E aí, teve um trote louco lá com os alunos, que daí eu falei, não quero, tive que ir pra delegacia, hospital, foi um trote ali pesado. bem pesado. E a partir daí eu falei, não, agora eu terminei doutorado, vou tentar prestar um concurso, né? Numa universidade federal, mas assim, aprendi muito em Leme, porque eu tive a oportunidade de ser tudo. Você viu vários pontos. A parte administrativa, eles treinavam muito a gente, né? Eles, inclusive, treinavam a gente para gestão, eles pagavam o curso da Fundação Dom Cabral para os diretores. E aí, a partir desse trote, eu falei, não, acabei doutorado, né? Eu quero ir para uma federal, mas no máximo, ou no Sudeste ou no Sul. Aí comecei a olhar o PCI concursos, né? Tava na minha agenda, tipo, uma vez por semana. Aí, tarará, daí fui prestar na Federal do Paraná, em Palotina. Daí fui aprovada lá, comecei a dar aula lá, fiquei lá pouco tempo, 2 anos. E aí eu fui numa banca na USP, e aí falaram, vai ter uma vaga de professor de clínica de ruminantes. Você deveria te prestar, você tem um perfil. Daí eu, né, tipo, não, peraí, né? Não nasci em São Paulo, não sou São Paulina, não sou formada na USP. Tipo, não tenho chance nenhuma. Exatamente. Mas eu falei assim... Na cabeça, né? Porque, na verdade, então. não foi isso, né? Eu falei, gente, eu não tenho chance nenhuma. Mas aí eu pensei e falei, poxa, Palotina até São Paulo era muito longe, era 900 e tantos quilômetros. Era divisa com o Paraguai já, sabe? Daí eu falei, e lá não tinha pós, e eu gostava muito de pesquisa. Falei, vou tentar. Aí tentei, passei, né? No final, uma vaga viraram 2, porque o professor Birgel Júnior foi para Pirassununga. Então, no fim, uma vaga era para substituir o professor Vanderlei, que tinha sido meu orientador. A segunda vaga era do professor Birgel Júnior. E aí passamos eu e o Fábio, né? A gente prestou o mesmo concurso. Passaram junto, que legal. Passamos junto, E a gente sempre se deu, assim, super bem. A gente nunca teve nenhum tipo de atrito, rivalidade. Muito pelo contrário, é meio que irmandade. Meio que a gente gerou uma irmandade, entendeu? Então eu sou muito grata, assim. A gente é muito parceiro, ele sempre me cobre, eu cubro ele nas aulas, em tudo que a gente precisa. Legal, professora. E a professora falou que o professor Vanderlei era mais tranquilo, né? Deixava os alunos. E o professor Benez era mais controlador. E a professora? Como que eu sou? Controladora. Controladora, com certeza. Eu sou muito Caxias, né, Matheus? Eu trabalho, eu gosto. Como eu disse, eu gosto do que eu faço. E aí, hoje eu tenho muita demanda. Então, eu tenho muita dificuldade também de falar não, entendeu? Às vezes o pessoal, assim, fala, professora, você pode dar uma palestra aqui? Tipo assim, é para um grupo de 10 alunos, eu falo, não, tudo bem, eu vou, entendeu? E, de certa forma, não é todo mundo que consegue acompanhar, né? Esse ritmo. E é claro que hoje, a gente sempre tem aquele desafio de ser eficiente, que é você fazer o quê? Você ser, de certa forma, rápido, atender o prazo e produzir um trabalho de qualidade. Não adianta você fazer um monte de coisa rápida e um resultado. Então, isso exige muita energia, né? Então, eu acabo, de certa forma, né, cobrando muito, pressionando, mas assim... A gente também vai aprendendo com o tempo, né? Porque ninguém tem uma aula de como ser orientador, né? Exatamente. Você termina o doutorado, você passa no concurso da USP, você é orientador. Aí você, você tem que ir primeiro, aprovar um projeto na FAPESP, não é, né? Não é
só dar aula, né? Igual falam. A gente precisa de aprovar um projeto na FAPESP, captar os seus próprios recursos, captar os seus alunos, né? Treinar. Então, tipo assim, é bastante trabalho. Então, no começo é difícil, porque assim, é relação interpessoal e você tem demanda, você no começo você acaba não distinguindo muito, né? Quem tá afim e você também nem tem noção. Fala assim, você quer fazer mestrado? Vem, vamos trabalhar junto, mas não é assim que funciona, porque hoje eu já faço diferente, né? Depois de 11 anos, então a gente vai aprendendo, a gente vai se moldando, né? De acordo com as relações humanas que você vai estabelecendo na vida. E aí, hoje, acredito que eu tenha mudado, né? Até certa forma, nem tanto, mas assim, é um pouquinho que deu, cada dia, né? Mas as pessoas que estão comigo, assim, geralmente, elas crescem, porque de certa forma eu acabo envolvendo elas em uma série de trabalhos, não é só o mestrado ou o projeto de C, entendeu? Então, mas assim, eu ainda acredito que eu tenha um perfil mais controlador ainda, como o professor Venezi, né? Mas eu acho que depende muito da pessoa. Entendi. Mas hoje já é um esquema diferente também, né? Quero fazer mestrado com você. Então tá. Então primeiro vai fazer um estágio, né? Então faz o estágio profissionalizante, o estágio pessoal, a gente tem 1 ano de relacionamento. Pra ver também se a pessoa realmente, se ela tem perfil, se ela quer, porque muito dos problemas de relacionamento vem desse choque, né? Do orientador ter um objetivo e o orientado ter outro. E aí vai ter um choque, não tem como, né? A gente tem que... Às vezes ele sai, não deu com a professora, mas talvez o professor Fábio... Dê certo, né? exatamente. Bastante, né? Acontece. Mas, assim, já passaram aí quase 20 mestrandos, né, comigo. Já deu pra pegar, né? Um tanto de doutorando, e então, tipo, dezenas, né? Rodo, né? Então, já conseguimos evoluir, né? Pelo menos a alma e o espírito. Evoluiu bastante. Até que nessa experiência gerada, você já consegue ver pelo IC se essa pessoa ela tem o perfil do seu laboratório. Porque é isso que vai criando, né? Você vai criando um perfil de pessoas que você vai trabalhar no que você trabalha. Você falou, para mexer com bezerro, tem que ter uma outra sensibilidade, tem que ser muito benevolente, né? Que a professora falou. Tem então, que ser sofrido na vida. Sofrido. Você vai pegando ali o IC, ele vai vendo se ele tem o perfil de trabalho, se realmente trabalha bem, que às vezes não trabalha. Aí já vem o mestrado. Eu acho que muito... eu acho que essa é uma questão, né? Muitas pessoas vêm e falam assim, eu quero trabalhar com bovinos. Tá bom. Tá, beleza. Aí você fala, olha só, seu projeto vai ser esse, tá? Tudo bem, vai negociando, a pessoa vai escrevendo, tal, né? A ideia pode ser gerada de qualquer um, né? Do orientador ou do orientado. Redige o projeto junto. Tá, agora vai ter que executar. Você vai ter que ficar 1 ano lá na fazenda. Então, você vai, entendeu? Pegar um avião, descer lá em Brasília. Boa sorte. Pegar um ônibus ou alugar um carro, uns 300 quilômetros, vai ficar lá na fazenda. Desatolar o carro antes dele chegar. Tem acesso... Alugar 2 carros, um pra metade do caminho atolou. Pra acessar a internet, né? Tem que ir lá no Compost Bar, né? No meio lá das vacas, com o notebook, pra mandar um e-mail, né? Fazer uma live com a sua família. E aí as pessoas, elas não querem, entendeu? Eu tô colocando, assim, uma situação, é claro que talvez seja uma extrema, né? Mas às vezes, assim, eu trabalho muito com Colorado, Agrindo, são 260 quilômetros. Experimenta ali em São Pedro, tipo, são 170. Às vezes as pessoas, elas, tipo assim, elas não querem ficar na fazenda, entendeu? Daí eu falo, mas gente, como que quer trabalhar com bovinos assim? Sim. Né? Então é difícil. O pessoal falando que quer trabalhar não só com bovinos, eu quero trabalhar com produção, legal. Mas eu não quero sair de São Paulo. Eu falei, então não tá legal, né? Trabalhar com produção do quê aqui em São Paulo? Não. Produção de rato. Aí produz pra caralho aqui. Trabalhar com isso, porque, gente, não dava ficar na cidade de São Paulo. E até eu acho que se a pessoa, no caso do leite, nem tanto, mas se ela quer um ovino de
de corte, tem que estar com a cabeça de ir pra Goiás, Mato Grosso, Paraná agora, nova fronteira. Não, aqui. mas eu acho que mesmo E o isso. leite, porque assim, se você pega o ranking dos estados em produção de leite, São Paulo eu acho que deve ser o sexto, né? Que Aham. sempre dá uma mudadinha. Mas assim, é o sexto porque tem as 3 top 3 em São Aqui. Paulo. Aham. Mas você tira Colorado, Agrindos e Fazenda Bela Vista, a produção de leite de São Paulo despenca, embora. né? Então, assim, o mercado de trabalho para essa área, com certeza, tipo Goiás, Paraná, mais ali Rio Grande do Sul, Minas, né? Uhum. É o famoso do cinturão leiteiro. Então, a pessoa, ela tem que estar preparada para isso, E pra né? viajar bastante também, né? E para Tem esse viajar ponto, né? bastante, sim. Ou, na verdade, assim, depende do trabalho, ela vai ter que migrar, mudar de estado, sim. né? Ou, dependendo do cargo, ela vai ficar na ponte aérea, viajando É, digo, e... às vezes de viajar até de fazenda pra fazenda, né? Porque não é igual São Paulo, vou na casa de um aqui, que eu pego meu carro. É que São Paulo é 4 horas pra você chegar da Zona Leste a Oeste, né? Mas uma cidade sem Sim. o trânsito, meia hora eu tô. Não, numa fazenda a outra, 400 quilômetros, às vezes. Mas 100 aí, quilômetros, você pega seu carro mas e aí anda. depende vai. do estado, sabe? São Ah, Paulo, tipo assim, São Paulo as fazendas são muito longe. Realmente, vocês viram na aula, né? Aham. A gente sai de madrugada, chega 10 da manhã na fazenda, tem que sair às 2 para chegar 8 horas da noite, né? Então, essa é a nossa rota. Então, assim, São Paulo é assim, mas se você vai, tipo assim, Paraná, né? Castro, Carambeí, é onde tem a maior produção de leite por metro quadrado do Brasil. Ah, tá, então é próximo. Ali, uma porteira é do lado da outra. Que daí entra a demanda da biosseguridade, Aham. né? Que aí encaixa Nessas aí. regiões. Você pega Goiás, um consultor em Goiás, ele vai percorrer ali entre 100 a 170 quilômetros. Tipo, uma fazenda a 200 quilômetros para ele já é muito longe, entendeu? Entendi. A gente aqui em São Paulo que tem essa distância maior, né? Você tá aqui na capital para chegar numa fazenda, 3 horas para ir, 4 horas. Tem esse Então é muito cansativo. E com o preço da gasolina, né? Aí hoje Vocês já descobriram a fórmula para fazer gasolina? Eu brinco que você começa enterrando um dinossauro, né? Primeiro ponto, enterra um dinossauro. Pode ser uma vaca. Será que uma vaca? A gente pode a gente Nugget com formatinho no quintal. produzir os fósseis Nossa. lá do Porque, ruminantes. olha, quem sabe, vamos cavar Né? as covas de pira lá, a gente tira petróleo de lá. Gente do céu, mas É um absurdo. hoje esse é um desafio aí para os consultores, né? Pra todo Essa mundo, questão. né? Porque consultor, quem trabalha na área comercial, quem trabalha na área técnica, vive viajando. Mas E se você aí? tá dentro do. Aí vem, né? Você tá dentro de uma empresa, da indústria, geralmente eles pagam o KM, né? Agora, se você é o dono da sua empresa, se você é consultor, você que tem que pagar. Mas às vezes a empresa pagando KM, eles vão ter que corrigir. E aí pesa pra empresa. E aí, se eles quiserem Aí corrigir, começa vai a pesar pra demitir, você. né? E aí Começa aquela a demitir, você aumentar o número de fazendas. Se começar a abraçar, você tá nessa área, fica com mais 3. Faz mais pro estado. Você vai ficar com todo o cinturão leiteiro, né? Toda a bacia leiteira no Brasil. E é bem complicado essa parte da gasolina. Eu tô muito triste com esse aumento. Então, eu até pensei em comprar um galão, ficar enchendo vários galão no posto e deixar em reserva em casa, tá ligado? Fazer um GNV no carro. Mas faz, se vale a pena, se vale, mas hoje em dia, pra rodar acho que muito. Acho que a solução vai ser o carro elétrico. Vai ter que ser. Porque não tem jeito. É que vai falar isso pra quem vende petróleo, né? Os caras estão tentando emplacar o carro elétrico uma volta, não consegue por algum motivo, né? Demais, o nome é forte Agora demais. com a guerra ainda, né? Não, dobrou tudo os preços. Tá complicado. Mas enfim, vamos falar de coisas boas. Vamos voltar, né? Não, antes que o cara do petróleo mande matar a gente, lobby aqui. Não. Mas então, professora, lá na USP, a gente estava conversando um pouco antes, que a professora tem esse lado de trabalhar com as empresas, né? E no meio da indústria, a professora falou que suas orientadas estão alocadas em empresas. Isso partiu de uma necessidade que a professora viu ali dentro da faculdade, da USP, porque eu vejo isso, que falta essa interação, até para os alunos poderem sair já conhecendo, ou foi algo que surgiu porque foi um espaço que a professora achou?
Como é que foi? Foi uma busca Alguém chegou pra você e falou, Você quer trabalhar no fazer comercial? projetos aqui no projeto para a desse. empresa? Ó, Ó, busca ativa. Vamos corrigir isso aqui. Nada foi tão fácil assim, não. Foi muito trabalho. Não, na verdade, assim, como docente, né, a gente tem praticamente que atender um tripé dentro da universidade, que é o ensino, a pesquisa e a extensão. E apesar de parecer que tudo isso não está vinculado, na verdade tem um vínculo muito grande, né? Com certeza. Então, se você pega a parte da indústria, eles querem muito estar atrelado com pessoas que realizam a extensão e que têm um determinado reconhecimento já, né, pelo público consumidor final ali, né? Que são, no meu caso, são os produtores, né? Os técnicos de campo, os veterinários consultores. E aí, durante essa jornada, eu tive a oportunidade de participar de alguns simpósios. E um deles, que eu acho que vale a pena citar, assim, que foi muito importante, foi o simpósio do leite integral, que é um simpósio que coloca mais de 1.000 produtores de leite, né? Legal. E em um dos simpósios que eu participei, eu achava, tipo assim, nossa, que legal aqui, né? Cheio de produtores, técnicos, né? E eu aprendia muito ali naquele simpósio, apesar de não ser um evento científico. Porque eu conseguia entender a cabeça ali do produtor, entendeu? E eles expunham ali o que eles estavam precisando. E tipo assim, poxa, eu tô na universidade para resolver o problema deles. Sim. Se eu não tenho esse canal de comunicação, então eu acho que esse foi um canal de comunicação inicial, né? Porque dentro da nossa rotina ali da aula, hospital veterinário, eu acho que um diferencial aí anterior a isso foi o quê? Fazer experimentos em fazendas comerciais. E eu tive ali uma grande sorte, na verdade, porque Leme é do lado de Araras. Araras é onde tem a Fazenda Colorado. Sim. E eu fiz uma parte, a coleta das minhas amostras do meu doutorado foi na Fazenda Colorado. E ali também, né, tá ali do lado, eu procurando fazenda ali para conseguir, né, gerenciar toda a minha carga horária lá de 60 horas semanais, fazer um doutorado, coletar a amostra de colostro. 200 horas sobra 44 pra mim. Eu ia coletar o colostro, né, eu ia de diretora lá da Anhanguera, eu ia de salto alto coletar colostro, né. Tinha as blusas tudo manchadas aqui de cândida por causa do rabo da vaca recém-parida, né, assim. Placenta pendurada, você lá no fosso coletando. E aí... Vem certinho, você parece que ela mira, eu falei, agora. Tá. Pega no peito. Vem o rabo, o cocô, né? Aí eu conheci bastante o pessoal lá da fazenda, né? Em especial o Sérgio Soriano, ele é o gerente da parte agropecuária lá. Hoje ele é super meu amigo, assim. É uma das minhas 5 pessoas, né? Ele me ensinou essa regrinha. Você conhece? As 5 que você vai ser similar aos seus 5, né? Eu conheço a dos 3 graus de separação. Essas das 5 eu não conheço. Ele fala que você é uma média das 5 pessoas que você mais convive. Então, você tem que tomar muito cuidado com as 5 pessoas que você vai escolher. Entendeu? Olha só, né? Meu Deus! Olha só as 5 pessoas. Ficou tão promissor aqui, né? E aí... Hoje ele tá entre as minhas 5 pessoas, né? Ele é uma pessoa maravilhosa. E assim... A Fazenda é benchmarking do Brasil, né? Sim. Então, todo mundo que passar, todas as empresas querem colocar o produto lá dentro. Porque, tipo, Colorado usa o meu produto, né? E aí, é a vitrine, é o benchmarking. E aí, muitas empresas iam lá e ele sempre, assim, a gente sempre trabalhou junto, porque, assim... Você faz o experimento, mas você tem que dar uma contrapartida para fazenda. Então, todos os bezerros doentes, vaca doente, eu sempre dava um jeito de ir lá atender. Ele mandava para a faculdade em Leme, fazer necrópsia. Então, ele até brinca, ele fala, eu não sou sua amiga porque você é professora da USP. Porque quando eu te conheci, você nem era, né? Então, ele falou assim, a USP, na verdade, na nossa história, é o que menos pesou, né? Mas aí todo mundo que ia lá na fazenda, às vezes alguma empresa queria, eu quero fazer um curso aqui na Colorado sobre bezerro. Ele, não, tudo bem, mas a palestrante tem que ser a professora Viviane. Então ele acabou, de certa forma, me promovendo bastante, abrindo bastante as portas, né?
depois eu fui fazer experimento na Grindos, a intermédio dele, ele que era um experimento que não cabia na Colorado, ele me ajudou a conversar lá com o Roberto Junck, né, que é o dono da Fazenda Grindos, o veterinário também, o Carlos. E aí eu fui para Grindos, então eu tava ali circulando nos experimentos, nas maiores fazendas. E aí a gente começou a participar desse simpósio do leite integral, alguns outros, comecei a observar mais ali o produtor também e entender o que ele precisava, a demanda, gerar pesquisa. E nisso a gente começava a gerar, tipo assim, você tá lá numa palestra, gerou uma polêmica. Eu lembro que gerou lá a polêmica da protocolo de vacinação para bezerro, né, para fase jovem. Aí eu escrevi um artigo e aí eu mandei, né, para Flávia Fontes, um artigo técnico. Aí eu falei, Flávia, é o seguinte, né? Aí eu conheci ela lá no simpósio, lá nos coffee break, lá. Fui lá, conversei com ela, deu uma polêmica, né? Esse tema e tal. Eu me proponho a escrever um artigo, a minha área de pesquisa, tudo. Ela, maravilhoso, não sei o que lá. Daí eu escrevi. E na época, o Milk Point, a revista Leite Integral, eram meio que co-irmãs, assim, né? Uhum. E aí, meio que eles foram pedindo outros artigos, e aí eles se separaram, eu fiquei escrevendo para os dois, e o Milk Point, ele dispara, tipo, para os produtores de todo o Brasil, né, os textos. Então, acabou gerando, assim, uma visibilidade muito grande desse trabalho, desses trabalhos técnicos, e aí eu comecei a ser procurada pela indústria, né? Uhum. Li seu artigo lá no Milk Point, queria que você treinasse a nossa equipe. Legal. Entendeu? Legal. E depois, daí o que vem mais, né, assim, um pouco mais tardio é a questão dos experimentos, dos ensaios clínicos, porque o investimento geralmente é alto, né, para fazer uma pesquisa clínica. Com certeza. Mas esse foi o caminho. Na verdade, eu acho que é o trabalho de extensão que facilitou essa visibilidade com a indústria. E a gente tem a necessidade, como eu disse desde o começo, captar o dinheiro para fazer as pesquisas e gerar mercado de trabalho. É claro que eu quero que minhas orientadas estejam nas maiores multinacionais do Brasil, né? Então, todo esse contato é muito importante por causa disso, né? Eu acho que cabe também a faculdade preparar o aluno para o mercado de trabalho, né? Sim, esse contato da universidade com o mercado de trabalho. E eu acho que é bem essa questão mesmo, né? Como eu falei para vocês informalmente antes, eu fiquei muito chateada dos outros alunos falarem só experiências negativas com os bovinos na graduação, né? Um falou da ordenha lá de Pira, que quebrou. Quem é que falou? O Fernando Chainho. Que odiou, que ele teve que ordenhar as vacas na mão. Aí veio a Natália, né, que foi minha orientada. Sim. A Natália também falou que primeiro fim de semana que ela foi na fazenda, ela odiou. Falou, gente, o que eu fiz? Pegar uma IC nessa área, né? Então, assim, eu falei, poxa, não é assim, né? A gente tem... E eu mesmo comecei a refletir já faz algum tempo, né? Na clínica de ruminantes, que é o nome da nossa disciplina, que eu até gostaria que fosse outra, né? Eu gostaria que fosse medicina da produção bovina. Hoje, graças a Deus, no 9º semestre tem a medicina veterinária do gado de leite, né? Inclusive... Só nos escolherem, né? Isso. Inclusive, eu faço a coordenação da parte de São Paulo, o Renó de Pirassununga na mesma disciplina, né? Tem uma carga horária em cada lugar. E isso foi muito legal já, porque, assim, os professores de clínica de ruminantes, tudo isso foi decidido na pandemia, a gente ficou. Para que lado que a gente vai querer correr? A gente vai querer ficar com clínica médica de grandes, ou a gente vai querer ir pro lado das produções, né? Então, foi uma escolha que a gente teve que fazer. A gente falou, não, a gente vai ter que ir pro lado das produções, porque é o que demanda hoje no mercado de trabalho. É o que dá emprego. Então, ficou eu, né, no gado de leite, o Fábio, ele tá no suíno, ele tá no gado de leite. A professora Alice no gado de corte, o professor Henrico, né? Legal. Então, a gente foi para essa área, mas assim, a gente começou, mas o que pode fazer, né, um ex-residente? Um ex-mestrando ou um ex-doutorando que fez em clínica de bovinos ou medicina da produção bovina, né? Qual que é o mercado de trabalho que ele vai alcançar? Então, quais são as portas que eu posso conseguir abrir para eles? Sim. Então, eu tive essa reflexão como professora e eu acho que todos os professores deveriam de fazer também, né?
E aí, se associando, se atrelando com a cadeia do mercado de trabalho, Acho né? que aí gera o nome pros dois, porque o aluno tá empregado e tá saindo bem, e pro professor, não, tenho meus alunos em tal empresa, e de lá vem, né, alguém que tá querendo fazer um mestrado, vai falar com o professor. Não, facilita muito. Cria, exato, cria mais verbas ali, não, vamos falar com a professora, vamos falar com o professor. Sim, por exemplo, a Fernanda, que é formada lá, né, na faculdade, a Fernanda, ela trabalhou numa empresa de pesquisa clínica, mas não diretamente na indústria, né? Trabalhou numa CRO. Aí depois ela fez o mestrado, agora ela tá na Virbac. Eu não tinha contato nenhum com a Virbac. Daí me apareceu o gerente lá, técnico, falou assim, apareceu de novo pedindo. Não. Aí a Fernanda tinha me indicado. Ele queria fazer um estudo, né? E ela falou, não, conversa com a professora, tudo. Então, tipo assim, né? Sim, e ela gerou vários outros trabalhos, hoje eu trabalho com a Virbac Internacional, né? Global. Então, como vocês disseram, é uma parceria, né? E eu ajudo, elas me ajudam. E é aquilo que eu falei, a lei, né? O lema, né? Se eu posso ajudar, porque eu não vou ajudar, né? E é assim que funciona. A Decares agora está na Virbac também, como analista de pesquisa clínica. A Laila está na Elanco, né? Ex-aluna também. Então, o pessoal tá deslanchando aí no mercado, né? Precisa, porque a indústria absorve muito o pessoal de clínica de bovinos. Eu acho que é legal para você falar isso, para o pessoal que está pensando em bovinocultura, clínica de bovinos, ver que existe esse outro lado e não é só você ser um veterinário da fazenda ou que eles vão te ligar e falar, a vaca quebrou o pé. Tem que fazer uma cesárea, né? Tipo, domingo, feriado da Páscoa, né? Que tem esse da indústria. E a questão de quem passou aqui sempre criticar os que passaram é que a gente, como o pessoal de bovino não está em São Paulo, fica mais difícil a gente trazer. Né? Então a gente até tem colegas que estão na área, que estão super bem, que adoram. Sugiro chamar as meninas. Trazer as meninas. Fazer, porque realmente tem esse ponto que não está em São Paulo, pra gente acaba tendo que combinar a data que tá aqui para poder vir, para poder conversar. Mas eu no começo da graduação eu queria área de bovinos e é uma parte que eu gosto até hoje. Qualquer dia ainda vou ter meu sítio. Eu acho que também, Matheus, eu assumo um pouco a culpa como docente, que indiretamente faço, né? Participo da programação da disciplina, da formação, né, do programa da ementa. Mas assim, a gente está tentando mudar, olhando muito mais para o mercado de trabalho, porque talvez vocês não tenham essa visão, né, das oportunidades que tem, porque a gente talvez tenha mostrado para vocês, talvez o que não é o real, entendeu? Então eu tenho certeza que vocês sabem examinar muito bem um bovino. Na cara deles. Tipo, eu sabia. Eu sabia. Muito tempo atrás, eu sabia. Eu garanto que você fez aquela prova prática de clínica. Fiz. Que sorteava lá uma doença. Iluminante. Eu fiz com a professora Macau e com o professor Benesi. O professor Benesi deve ter sido sofridinho. Lembra o teu... Ih, professor, vou ficar devendo. Ele olhava com aquela cara, com aquele sorriso, mas ele via a decepção no rosto dele, mas ele tava sorrindo. Tudo bem. Tudo bem, Matheus. E aí ele dava uma aula, né? Queridão. Ô, Vivi, né? Ô, filha. Assim mesmo. Não, mas eu sabia examinar. Até teve uma vez que eu tava... A professora falou das Nelore lá de Paupá, teve uma visita numa fazenda que, coincidentemente, eu já tinha ido visitar pela disciplina do professor Luiz Felipe de forragens conservadas, que era uma optativa. Eu fiz, aí a gente ia fazer um projeto e eu consegui uma fazenda lá que abriu pra gente ir. Eu conversei com a filha deles lá, que acho que ela era zootecnista. E aí a gente foi visitar essa fazenda, que é do Luiz Rosinho, lá em Pirassununga. Eu olhei pra mulher e falei, já vim aqui, né? Eu lembro de você, tal, que era a esposa dele, né? E aí a gente tá lá, a professora Helene falou, Matheus, vamos lá, palpa pra ver se as vacas estão prenhas. Oxe, professora, como assim? Não, você não foi lá com o Bruno? Eu tinha ido uma vez, assim, segundo ano, numa fazenda, palpei algumas vacas. Vamos lá, professora, vamos lá então.
Aí ali foi o anjo da guarda, que eu acertei todos. Mas foi assim, palpável. Nossa Aí eu lembrava, senhora. eu tinha que... Não, tá prenha, professora. Tá prenha. Mas a professora pode conferir. A professora vai conferir depois, né? Não vai ser o E o medo, né? Não vão depender. Só vai Vai ser o não, confira. Aí tava certo. Falei, nossa, mas hoje se pôr uma vaca na frente, vou fazer uma coisinha ou outra. Não, ali. mas é igual. Não tem a prática, você Não, esquece, gente, às total. vezes meus pais tinham uma chácara em Jaguariúna e ali pertinho era a chácara do Valdomiro Polizelli, né? Que é tipo o dono do rodeio de Jaguariúna. Aí o meu amigo era personal trainer dos filhos dele. Compraram lá, eles criavam galo, aqueles galos gigantes, Uhum. assim. Pelo tamanho de uma Índio criança de gigante. 6 anos. Isso, né? o galo veio de avião lá de Goiás. Aí o galo tava doente. Aí lá vai o meu amigo lá na minha casa, Jaguariúna lá. Do galo. Ai, não, você é professora da USP, você tem que ir lá examinar o galo. Eu falei, não, mas espera lá. Tipo, não tem nada a ver, o meu paciente não tem pena, Veterinário da né? USP, como Você assim? é veterinária e ainda professora da USP, você tem que saber tudo, Tudo. né? Aí eu, não, mas eu não sei, né? Eu falei, calma, minha irmã, que trabalha com aves, né? Eu tenho duas irmãs veterinárias. Aí ela tava num treinamento, falei, ah, ela vai chegar, né? Quando ela chegar, eu peço pra ela ir lá examinar esse galo. Não satisfeito, né? Foi lá, depois voltou lá com o dono do galo, né? Aí não tive chance, né? Eu tive que ir lá ver o galo. Aí cheguei lá e as aulas de ornito, né? Nunca foi muito boa. Tipo, sempre era cabeça caída, né? Porque é todo. Todas Cabeça caída, pena arrepiada. É, exato. Aí eu falei assim, gente, tinha exatamente essas manifestações clínicas. E doença respiratória, né? Porque quando não, né? O bagulho sacode aquela nuvem de poeira. Aí eu falei, gente do céu, daí eu olhei pro galo, eu falei, gente, traz um galo saudável. Só pra eu comparar. Aí foi que eu fiz. Examinava um galo, examinava o outro. Fui por comparativo, Comparação, né? fez o grupo 0 e o Fez uma grupo... amostral e o... Eu falei, gente, vou comparar aqui. Aí, claro, né, ligando pra minha irmã, ela passando ali, passou o tratamento e tal. Mas essa... A gente não consegue, né, na profissão, a vida inteira, lembrar de tudo da graduação, você se especializa mais ali numa espécie, Muita gente. A não tem veterinária como. tem o lado bom dela ser generalista, que assim, você pode ir pra qualquer lado. E o Mas lado ruim quando é esse aí, você a hora que escolher o seu lado, meu, É isso. Faz 22 anos que eu sou clínica buiatra, né? sim. Aí eu vou examinar um galo, tipo, oi, hello, né? Essa história do galo é muito engraçada. Eu falei, gente, cadê o galo normal? Abre até os PDF da aula de ornito lá. Eu falei, gente, não, mesmo. Daí o final sempre é também os tratamentos. O pessoal de ornito vai matar a gente, né? Mas Mas a gente vai trazer a Tayane aqui, ela vai... Traga a Tayane. Exato. A Tayane A vai. pessoa aqui, a gente fala as coisas desse jeito mesmo, fazer. Ai, são as nossas limitações, na verdade, não é da ornitopatologia, né? Mas eu acho que a culpa é um pouco nossa, assim, né? Como formadores de pessoas. Então, a gente tá... Porque, assim, a profissão vai mudando a demanda do mercado de trabalho. Os cursos de veterinário, eles têm que se atualizando, modernizando. A gente tem lá agora a nova matriz curricular, que já não é tão nova, né? A gente já tem... Então, a gente teve que se adequar já a todas essas novas diretrizes curriculares, adicionar as disciplinas do 9º semestre. E a gente está tentando justamente mudar, porque é claro que eu quero que vocês vejam a minha área como uma área de sucesso. Sim, com Né? Não quero que você ache que você vai trabalhar como veterinário, né, de um sistema de produção que não é produtivo, Exato. né? Sim. Então, quero que você tenha uma experiência, né? E hoje, graças a Deus, todo esse trabalho que foi desenvolvido, de certa forma, a gente consegue gerar essa oportunidade, né? Para alguns alunos, para algumas pessoas, né? É bom, né? Então, Excelente. E é muito legal você trazer essa visão, tipo, pô, como é que tá o mercado agora? O que a gente pode trazer diferente para nossos alunos e tal? Porque até como você mesmo falou, o peso que a palavra do professor tem na formação do aluno. Então, assim, Sim. você trazer isso, né, mais cotidiano, e trazer, pô, o que a gente pode inovar e melhorar aqui, trazer mais e que tá faltando, vai mudar muito a experiência de quem tá tendo aquela aula e a visão de quem tá tendo aquela aula que pode, cara,
despertar uma coisa ali que na antiga talvez não tivesse. Não tivesse, ou talvez tivesse atrelada a algum preconceito, coisa. né? Então, a gente sabe, veterinário que trabalhava na indústria não era visto com bons olhos, né? É o veterinário. Hoje já não é assim. Tem plano de carreira, a indústria, gente, ela exige um profissional também que saiba informática, fale inglês, que seja altamente capacitado, né? Você vai vender o veterinário, né? Mas dentro da indústria, que eu acho que é uma das grandes áreas, assim, do pessoal que quer seguir a bovinocultura, né? Seja de leite ou de corte. Mas eu acho que o que acontece na parte da linha do marketing, você tem a linha do P&D, da pesquisa e desenvolvimento. Da parte do marketing, você vai começar como? Você vai começar como um consultor técnico, né? Geralmente é o nome que é dado. E aí você vai visitar ali, você vai ter sua área, as fazendas. E é claro que exige um conjunto de competências. Você tem que ser educado, simpático, carismático e um bom veterinário, né? Então, você tem lá um surto de diarreia. Você tem que saber como gerenciar aquilo, coletar as amostras, provar que aquilo ali, sei lá, é uma Escherichia coli enterotoxigênica, porque daí vai gerar demanda para a sua vacinação materna no pré-parto, vai gerar demanda para protocolos de antibiótico terapia, até para prevenção de sepse. Então, você tem que ser um bom veterinário para você gerar. Hoje, a empresa, ela não quer vender. Eles falam isso, que hoje o que eles querem fazer é o quê? É prestar um bom serviço para o produtor, porque a venda vai ser automática. Exato. Então, ninguém quer um consultor técnico hoje que não seja um profissional, né? Um veterinário que fez um bom estágio obrigatório, que fez uma residência. E muitos têm um mestrado, né? Para essa parte do marketing. Mas não adianta você ter mestrado, doutorado, você ser uma pessoa que não tem carisma, que não sabe conversar com as pessoas. Então, tem um perfil, né? E o P&D, aí você tem o desenvolvimento de novos produtos, novas formulações. Você tem a parte da pesquisa clínica, para mostrar que aquele produto realmente tem uma eficácia. E depois tem o regulatório, que é a preparação dos dossiês para registro de produto no mapa. Então, tem muito mercado. E até usando como exemplo o próprio regulatório, assim, agora eu tenho amigos que trabalham nessa parte de regulatório, mas era assim, uma coisa que até eles falaram, tô trabalhando no regulatório. Eu fiquei tipo... Oi, que é regulatório. E assim, é uma parte super importante que faz o mercado girar. É a mais importante. E assim, eu não fazia a ideia da existência, entendeu? Eu sei hoje, como professora, porque eu trabalho junto com o P&D de algumas empresas, mas eu também não sabia até pouco tempo atrás, entendeu? E aí eu sempre, né, às vezes a gente vai viajar, tô fazendo um experimento, aí eu vou viajar junto com o pessoal do P&D, aí eu começo a conversar, mas como funciona tal, até para entender e conseguir explicar e posicionar vocês, entendeu? Sim. Então, o regulatório que eles falam, que como é o que a empresa quer registrar, produzir e registrar rápido o produto, porque aumenta o catálogo, né? Então, aumenta as vendas. Então, o regulatório, ele tem muito poder, porque é ele que vai fazer essa parte final do registro. Então, é aonde tem maior visibilidade, um dos locais onde tem maior visibilidade no P&D, né? Então, é uma área muito interessante. Os caras têm que ter uma paciência pra mexer com o ministério também. Tem. Tem. Os documentos era tudo no papel, né? O mapa. E agora, agora virou tudo eletrônico. Tá mudando. E nessa transformação para o eletrônico, começaram a revisar várias bulas. E aí as empresas estão tendo que refazer vários ensaios clínicos. Então tá numa fase, né? Já fui procurada algumas vezes para resolver alguns desses problemas. Mas é uma área muito legal, assim. Eu gosto muito, assim, sabe? E aí o pessoal da pesquisa clínica, que é quando chega, né? Fez a formulação, a pesquisa clínica vai fazer o teste de eficácia, por exemplo. E aí eles podem trabalhar com uma universidade, né? Não é toda empresa que tem um setor de pesquisa clínica para desenvolver um experimento, então eles contratam um professor, de uma universidade ou uma CRO, que seriam empresas especializadas também para desenvolver, né, esses experimentos para a demanda da indústria.
Então, é mais ou menos desse jeito que funciona dentro do que eu consegui entender até agora, né? Dentro do que eu absorvi. Dentro do que eu absorvi. E eles trabalham em conjunto, né? O pessoal do marketing fala, poxa, a gente não tem um antimicrobiano para mastite. Por favor, pessoal aí da pesquisa e desenvolvimento, façam uma formulação. Então, eles levam a demanda, eles trabalham em parceria, Então, tudo isso é muito legal. Eu, como consultor técnico, a gente fala bastante com regulatórios e com marketing. Então, tem essa ponte e é isso, né? Porque, isso precisa incluir no rótulo. Né? Já pensando no produto aqui. Vai por isso no rótulo? Não vai? Vai deixar para achar técnica? Porque aí é tal determinação, é tal coisa. Mas é uma área interessante. É difícil, é uma área interessante. Não é pra mim, mas é uma área interessante. Ainda bem que tem que Não, mas você tá na outra ponta, né? É o P&D e o marketing. Você foi pra outra versão, a outra linha. Exatamente, mas você tem que saber falar a conversa Sim, você tem que ter do P&D, mas talvez você não tenha perfil, né? Mas assim, muitas meninas, voltando, que não quer trabalhar como consultoras ou veterinária de uma fazenda em específico de leite ou de corte e não quer ficar na vida de consultor, né? Acordar de madrugada, vai pra fazenda, volta no outro dia. Porque assim, chega uma hora, né? Eu tenho uma amiga que ela é consultora em Goiás. E ela deve ter aí, espero que ela não assista, mas não vou falar o nome. Ela deve ter uns 30 anos. E ela é casada, ela quer ter filho. Só que tipo assim, como que ela vai ter filho? Por quê? Porque ela ganha muito bem com o número de fazendas que ela atende, mas a partir do momento que ela não prestar o serviço, ela não vai receber, né? Então tem essa escolha que a mulher tem que pensar, né? De repente, eu vou para pesquisa e desenvolvimento. E aí eu posso fazer isso. Posso ficar no... O regulatório é praticamente escritório, né? Não, total. E aí tem o tempo de você ter uma... Até que a empresa é obrigada a dar licença maternidade, o salário se mantém. Sim. Né? Mas não tem, assim, como você ir para uma pesquisa e desenvolvimento sem fazer pelo menos uma iniciação científica ou um mestrado. Não, porque como que você vai monitorar os experimentos da empresa, os testes de eficácia, etc., se você nunca fez um experimento? Não sabe o que é delinear um projeto. Então, para esse lado, precisa. Pro do marketing, não é o classificatório. Mas se você tiver todo o perfil e ainda, entendeu? Você tá um passinho ali na frente. Sim, com certeza. Beleza. Professor, eu queria te perguntar também dessa questão da faculdade, da universidade, mas falando do ensino lá na USP, que tá mudando, né? Que o professor falou nova grade, tem essa questão do internato. Qual que é a perspectiva da professora futuro? Você acha que esse internato aí vai dar uma visão diferente para os alunos, que vai conseguir ter uma conexão maior com as empresas, a gente tá falando, uma maior conexão com o mercado de trabalho, ou mesmo uma especialização maior durante o mês da graduação, vai dar uma outra visão para o aluno? Queria saber da opinião da professora. Eu acho que, na verdade, já começou a mexer um pouco ali com a estrutura, abalar as estruturas, quando a gente já teve que montar a disciplina, né? Porque você vê, eu trabalho no VCM, em São Paulo, dentro ali da minha caixinha, e eu tive que trabalhar com o Renault, com o Veiga, com o Marcos Bryan, que tá ali do lado, com a Silvana Gorniak, né? Então, a gente teve que fazer o quê? A gente teve que, digamos assim, furar um pouco as barreiras, sair, cada um sair de dentro do seu departamento, né? E dar um jeito ali peraí, tipo assim, a gente foi... De interligar tudo isso, né? E daí foi muito legal, porque na verdade, assim, tinham professores ali que, poxa, eu poderia estar trabalhando, sabe, em projetos, melhorando muito, assim, o produto final ali. E tava ali do meu lado e eu mal conhecia, entendeu? Não sabia o que... Por exemplo, hoje eu trabalho muito com não é dentro do leite, né? Mas a Andrea Moreno, né? Por exemplo. Então, acabou gerando uma grande oportunidade da gente conhecer um pouquinho mais os outros professores, as áreas, integrar... Tudo bem, o pessoal lá de Pira é mais difícil, mas o resto tava tudo no mesmo ambiente. É ainda muito... assim, era uma distância enorme, né? Não, a Silvana mesmo... Gente, eu encontrava ela ali no máximo, era oi, entendeu? E a gente, assim, conseguiu fazer... Assim, né?
Ela é um pouco brava, né? Ela é um pouco brava. Mas, assim, a gente conseguiu montar, eu acho que um programa legal, né? E, na verdade, complementar. Porque, assim, a gente já teve a oportunidade de ministrar, né, a medicina veterinária do gado de leite para uma turma. Só que o que acontece eu tive 3 alunos. No gado de corte, nessa primeira turma, eu acho que tinham, tipo, 2 alunos. Então, assim, na minha visão, eu acho que talvez a pessoa que quer ir para bovinocultura, talvez a gente tenha que juntar, entendeu? Essa seria, tipo assim, a minha consideração. E até uma sugestão que eu já fiz lá no conselho do departamento, né? Tem as suas especificidades, tal, o mercado de trabalho, mas assim, tirando essa sugestão, eu acho que as visitas que a gente fez, né, no caso de São Paulo, a gente trabalhou mesmo com modelo, meio de que ensinar o aluno a ser um consultor. Então, a gente fez o quê? A gente foi numa fazenda, a gente foi em algumas fazendas comerciais, e aí chegou lá na fazenda, aí comecei backup do computador, né? Então, produção de leite, CCS, prevalência das doenças, índices reprodutivos, antibióticos, entendeu? Daí eles saíram de lá, tipo assim, com o backup, fizeram uma puta anamnese, aí falaram, agora vamos fazer o quê? Já sabemos quais são os principais problemas. Então, vamos selecionar alguns animais por amostragem, que a gente vai examinar, coletar as amostras. Mas eles tiveram que olhar tudo. Tipo assim, por conta dos fatores de risco para gerenciar essas doenças. A gente tem que eliminar os fatores de risco. Então, eles tiveram que olhar a dieta. Eles saíram de lá com as formulações, né? Teve que olhar dieta, instalações. A gente foi no tratamento de dejetos, tratamento de água, por conta das temáticas, né? Porque a gente visitou a fazenda, mas assim, ó, a gente vai nas fazendas, o tema é biosseguridade. Então, fomos passando. Daí eles viram lá onde armazenava a ração, tinha os pesticidas. E aí foi muito legal porque a gente voltou com muito material. E daí eles tiveram que trabalhar em cima disso tudo, tabular os dados, fazer gráfico, interpretar, fazer reunião com os professores, tipo, a dieta tá certa? Tem que passar nos programas lá, ver se atende o NRC, que inclusive tem um novo, que saiu em dezembro, né? Tem um novo? Tem um NRC novo de dezembro. E aí eles tiveram que ir falando, né? Tipo assim, marcar uma reunião, eles tinham os tempos, momentos com cada professor. Com a Silvana. E aí, quanto que esse pesticida aqui pode intoxicar, matar o bovino, se contaminar, né, a ração? E assim foi. Então, eles gostaram, assim, o feedback que eles me deram, né? Dessa parte foi bem positivo, porque eles falaram, eu aprendi um monte de coisa em matéria separada, mas nunca eu vi isso conectado. E daí eu consegui entender o porquê que eu aprendi aquilo. Porque até então eu não sabia o porquê que eu estava aprendendo, né? Então, foi bem legal, assim. Eu achei que foi muito bom. E eu acho que é um momento para o aluno ali que ele está mais maduro no final do curso. Talvez não seja na clínica de ruminantes realmente que a gente tem que ensinar, né? Então, na clínica de ruminantes, tem que ensinar, dar um diagnóstico, tem que saber fazer a terapia, tem que entender os fatores de risco. Mas talvez o que a gente não aborde muito é como gerenciar esses fatores, que ficou lá para frente, no nono. No nono, você não vai lá olhar a sanidade, no nono, você vai olhar o sistema de produção, você tem que olhar desde gestão de pessoas até dieta, instalações, tudo isso vai influenciar na sanidade. Você tem que manter seu gado protegido, tem que ter um projeto de biosseguridade, um bom calendário sanitário, tem que saber como funciona o mapa, né? Tuberculose, brucelose, controle de doenças. Então, eu, particularmente, eu gosto muito dessa parte, né? De medicina da produção bovina. Então, eu achei que foi, assim, sensacional. Mas talvez se juntasse, seria talvez um pouco melhor, porque a gente não sabe qual é o mercado de trabalho que o aluno vai entrar. Será que ele vai no leite ou no corte, né? Acho que... E aí, com a baixa demanda também, eu acho que otimizaria colocar todo mundo junto, né? Então, querem dar uma pausinha?
Tomar uma água. A gente volta falando mais um pouco, umas outras considerações. As considerações. Um brainstorm. Esse foi só o brainstorm. É, só o começo. Vai começar já já. Já começa. Rapaziada, já voltei. É isso aí, voltamos, pessoal. Após uma água, um xixizinho. Fez xixi, Marcos? Xixi eu não fiz, foi tomar água mesmo, porque não tá nem dando tempo da água que eu bebo virar. Eu tô suando a lente inteira. Tá quente aqui, gente. Tá quente. E eu não fiz xixi nem bebi água. Fiquei conversando com o Matheus, porque conversa não falta, né, Matheus? Nunca, né, pessoal? A gente gosta de conversar, a gente vai no Lero, né? Acontece. Vamos falar um pouco do hospital, que eu acho que é interessante não só para quem é lá da USP, mas também quem não é, tá precisando veterinária, cursando veterinária e quer fazer um estágio, quer saber mais do hospital, né? Hoje, como funciona o modelo lá para quem... Aliás, como funciona o hospital para o atendimento? Acho que é o primeiro ponto. O nome mesmo oficial é Clínica de Bovinos Pequenos Ruminantes, né? Mas a gente chama de Hospital de Ruminantes. Sim, né? Eu acho que até deveria de mudar de nome, porque né, é o mais popular entre nós. Mas como que funciona? O proprietário, geralmente, quando ele tem algum animal doente, muitas vezes ele já liga antes. É difícil chegar, assim, um caminhão parar lá, ou transportes variados, né? Que chegam os animais. Já chegou cabra em Fusca. Eu já levei uma cabra no meu carro mesmo. Uma ovelha, aliás, no meu carro, no porta-malas. Então, isso acontece. Várias. No banco de trás, o porta-malas some uma cabecinha de ovelha. Foi idosa ainda. Sim, eu já transportei bezerros para experimento no banco de trás do Fusca do meu aluno de IC. Isso acontece, entendeu? E acontece, chegar uma vaca dentro de uma Kombi. Nossa. Acontece isso, vocês pensam que não. Mas acontece. Mas geralmente, assim, o proprietário, ele liga, né? Ele já mais ou menos explica ali o problema. Isso pra gente é muito bom, porque a gente já se prepara, né? A gente não trabalha somente a clínica médica, né? No Hospital de Ruminantes. Então, a gente trabalha junto com o pessoal da reprodução, principalmente a obstetrícia, né? A professora Cláudia. Ela é que intermedia todo o serviço da obstetrícia, né? Para trabalhar lá quando necessário com a gente. A gente trabalha muito com a cirurgia de grandes animais. E também com o pessoal da Pato. Porque, infelizmente, não são todos os animais, né? Que tenham um tratamento bem sucedido, né? A gente sabe aí que o prognóstico depende da doença, o quanto tempo que aquele animal está doente. Mas aí ele encaminha os animais e geralmente esse animal é examinado e a gente faz um diagnóstico e sempre que necessário o animal é internado, né? Então, esse é um protocolo do atendimento hospitalar. E dependendo do problema, a gente, como eu disse, vai acionando os serviços para trabalho em conjunto. E existe também a situação da clínica ambulante. Né? Que daí seria um produtor que tem um animal doente, mas ele não tem transporte para levá-lo até a universidade, né? E aí a gente se desloca até a propriedade para fazer o atendimento desses animais. Hoje esse serviço ele ainda é um pouco tímido. A gente está trabalhando, né, para fomentar e aumentar o número de visitas de clínica ambulante. O nosso atendimento hoje ainda predominantemente é hospitalar. E o nosso forte são os pequenos ruminantes. Talvez até por questão de facilidade de transporte. Então, a gente atende muito caprinos e ovinos, né? E o bezerro também tem crescido ali a casuística um pouco. Então, eu acho que é a questão mesmo do meio de transporte que facilita muito isso. Você transporta uma cabra. Você transporta uma cabra, né? Exatamente. É impossível. Mas é mais difícil, não é nada impossível. Eu já vi no Instagram lá a vaca numa moto, né? Já. Então, isso é clássico. De capacete. Mas a gente está tentando aí fomentar a clínica ambulante. Eu acho que é o nosso grande desafio, né? Também os produtores que a gente atende na clínica ambulante são pequenos produtores, com uma média de 20 vacas em lactação. Então, a nossa ideia é expandir essa parte do serviço, né? E
A gente tem, na verdade, os cursos de atualização, que são para os alunos que ainda estão cursando, né, o curso de medicina veterinária. A prioridade são para os nossos alunos, a gente prioriza os alunos da USP. Mas geralmente no Hospital de Ruminantes, geralmente tem as vagas para incluir também os alunos de outras universidades. Aí tem o estágio obrigatório de final de curso, né? Então o estágio é só o obrigatório. Anterior a isso tem que fazer inscrição no curso de atualização. E se você é formado e de repente está interessado em seguir a área, né, da buiatria ou da medicina da produção bovina, dá também para fazer um estágio profissionalizante, que é para as pessoas formadas. E depois isso pode inclusive virar um estágio pessoal com um professor que gerou uma maior afinidade, já com uma busca de um relacionamento harmônico, um ensaio para um possível mestrado, né? Isso. Tá, legal. Então, o estágio é muito legal, mesmo para quem quer fazer a pós, para conhecer todos os docentes, né? Porque também eu brinco, né? Uma coisa são as mídias sociais, né? Exatamente. Então, a minha equipe tem um Instagram, a gente ministra bastante palestras online, então... Às vezes o pessoal, né, até passou uma residente aí há um ano atrás, né, agora ela já é R2. E antes dela começar ali, né, ela já me conhecia ali do Instagram, das palestras. Aí antes de começar, ela falou assim, queria que você fosse minha preceptora, né? Aí eu falei, olha só, eu prefiro que você comece, que você me conheça. E aí conheça os outros docentes para ver, né, se realmente o nosso trabalho vai... Como eu disse, os objetivos têm que serem, né, comuns, alinhados. E ela é minha orientada ainda. E a gente se dá muito bem, ela é excelente, maravilhosa. Então, essa é a dinâmica do hospital, né? Legal. Então, eu acho que é um passinho ali para você conhecer ali a rotina, o serviço. Os residentes, com certeza, eles saem muito aptos a examinar um animal, fazer um diagnóstico. Como eu disse, né, realizar alguns exames laboratoriais. Isso é importante. Gera bastante networking com os professores, não só da clínica, mas de outros departamentos, né? Sim. E eles também participam, são treinados também para a parte cirúrgica. Então, eu fiz residência, então, assim, super recomendo. Quem quer ir para essa área, né, de medicina da produção bovina, eu acho que é muito bom. Porque por mais que é medicina da produção, né, você pensa mais no conjunto ali no rebanho, mas o diagnóstico ele vai ser do indivíduo, vai continuar sendo do indivíduo. Então, você vai ter que continuar tendo que selecionar os indivíduos por amostragem para fechar um diagnóstico. Então, eu acho que é bem válido, assim. Eu super recomendo a residência para quem vai seguir essa área e algumas outras, né? Por exemplo, eu quero trabalhar com reprodução. Tá, mas você sabe qual é o principal problema, né? O principal desafio para você emprenhar uma vaca no pós-parto? São as doenças. Lembra? Da cetose, da hipocalcemia, da retenção de placentas, metrites, mastite puerperal. Então, é pré-requisito, na verdade, para você conhecer a vaca, né? Para você começar a entender a vaca. É um sistema só, né? Não adianta você querer reproduzir se o animal tá doente. A vaca vai, né? A gente sabe lá que vai passar 1, 2, 3, 4 meses, ela não vai ciclar, enfim. Todo o investimento vai ser reduzido em zero, né? Então, é muito importante, na verdade. Tô aqui defendendo a minha área, entendeu? Tá certo, gente. A sanidade é muito importante. Com clubismo. Não tem vaca prenha se ela não for saudável. Tudo bem? Ai. Mas é isso, o hospital, ele é bem dinâmico, assim, eu acho que até hoje eu aprendo muito, né? Com cada caso que aparece ali, porque por mais, assim, que eu tenha uma rotina mais nas fazendas, às vezes chega um bezerro, muitas vezes eu tenho a oportunidade de fazer muitos exames que não dá pra fazer na fazenda. Eu consegui entender mais a fisiopatologia da doença. Igual se já chegou um bezerro com problema de abomaso, aí eu vejo vários bezerros assim na fazenda e a gente não sabe o diagnóstico. Vamos fazer um raio-x contrastado, né? Aí você chama lá o professor Stefano, super parceiro, a imagem também é essencial lá.
no nosso trabalho, e a gente muitas vezes vai evoluindo para esses exames complementares que só na faculdade, né? Mas que é o que vai dar a resposta para aquele problema do campo. Então, cada caso ali a gente tem a oportunidade de olhar a fundo mesmo, sabe? No detalhe, né? No detalhe. Legal. Então, eu acho que isso é muito importante. Legal, professora. Obrigado. Você ter Imagina. vindo. Aliás, antes de terminar, né? Quem tá. quer fazer o estágio? Onde se comunica? Se quer um estágio com a professora, para um eventual mestrado, ou se quiser ir no estágio mesmo do hospital, o curso de atualização, para onde que manda e-mail, com quem que fala? Qual é o caminho aí? Na verdade, assim, se for um aluno, né, da nossa faculdade, se ele tiver interesse em fazer uma iniciação científica, então é interessante que ele conheça pelo menos um pouco ali da rotina do hospital, como eu disse, até para conhecer todos os professores, né? Cada um tem a sua linha de pesquisa, mas tranquilo, né? Hoje a gente tem os editais do PUB, que eu acho que é um edital bem tranquilo assim de conseguir a bolsa, e o professor cadastra o projeto e o aluno vai lá e ele se inscreve, né? Foi assim que entrou a Sara, a Thalita, a Yasmin, né? Então tem a oportunidade do PUB. Aí, eu quero uma bolsa do CNPq ou uma bolsa da FAPESP. Tem que ir lá conversar, vocês sabem como é, né? Tem que estabelecer um relacionamento, um networking ali com o professor. Porque por mais que é uma iniciação, a gente tem que ter também, além da questão da afinidade, mas o aluno ele tem que saber que, tipo assim, eu consegui uma bolsa da FAPESP. Na primeira visita eu não gostei, mas ok, temos 12 meses de bolsa e vamos ter que entregar um relatório parcial e final, entendeu? Mas eu tenho dado muito sorte assim e eu sempre falo, gente do céu, olha, eu vou dizer, os meus alunos de iniciação científica da USP, eles são maravilhosos. Não tô falando isso porque eu tô aqui, eu já peguei muitos ruins também, mas eu tô numa fase muito boa, porque as meninas são muito boas e muitas vezes são até melhores do que alguns pós-graduandos, né? A realidade é essa. Eu acho que com a pandemia gerou uma reflexão, uma demanda reprimida. Porque eu acho que ficou muito em casa e, tipo assim, assistindo várias aulas online da professora Viviane, e eu falo assim, não, eu quero conhecer a professora, eu quero participar do projeto dela. Então, o pessoal chegou com muita sede, assim, de se envolver, participar, aprender, sabe? Correr atrás. Então, elas são, assim, maravilhosas. Realmente. E assim, de faculdade particular, é difícil, né? Porque a gente também dedica bastante tempo para cada aluno. Sim. Então, hoje, para você ver, eu tenho a Luana, que é da FAPESP, a Thalita e a Yasmin do PUB, e eu tenho a Sara, que foi embora, voltou, né? Ela era do PUB, disse, não quero mais. Depois, não, vou querer voltar, vou fazer o estágio, né? Então demanda tempo. Então, tipo, eu priorizo os alunos da USP para isso. Agora, se é um aluno de uma faculdade particular, ele pode fazer o curso de atualização, o estágio obrigatório, se ele vai prestar uma residência. Meio que eu super recomendo fortemente que faça o estágio obrigatório, entenda a rotina. Também conheça os professores. Compartilhe um pouco com os residentes, né, essa demanda, porque os residentes já passaram na prova, então eles têm muitas dicas, vocês não têm noção. Tem residente que faz live, tem residente nosso que faz live explicando como passar na residência, né? Sim, são dicas muito... são dicas muito boas, tem que assistir mesmo, né? E o mestrado, assim, o que eu peço agora é para fazer estágio. Tipo assim, não dá para pegar uma pessoa que a gente não... que a gente ainda não se conhece. O currículo é importante, mas para mim também não é o essencial, né? Até porque papel aceita tudo, então, né? Então, o que eu preciso é de gente, não de gênio. Entendeu? Então, eu gosto de conhecer bem. Então, eu peço para fazer o estágio profissional. E o estágio profissional, né, de formado é no Hospital de Ruminantes, tem uma carga horária, mas depois, dando tudo certo, vira um estágio pessoal e geralmente acaba entrando no mestrado. Hoje o departamento tem bastante demanda, tem bolsas.
Inclusive, tem bolsas de mestrado lá, entendeu? Principalmente por conta da pandemia, né? Teve um tempo que ficou com uma procura um pouco baixa, até os professores não querendo pegar, né, novos alunos, porque não dava para desenvolver, não tem hospital funcionando, não tem fazenda. Fazenda funcionou, né? Porque a vaca continua produzindo leite. Mas a nossa entrada nas fazendas ficou um pouco mais dificultada, né? No Covid. Então, tem bastante... O edital tá aberto, da pós-graduação lá, né? Do programa de clínica veterinária. Legal. Temos bolsas para selecionar alunos de mestrado, de doutorado. Acredito que tem menor quantidade de bolsas. Mas... é procurar um professor, um orientador. No meu caso, o estágio é pré-requisito. E não levo tanto em consideração, como eu disse, o currículo, porque eu quero gente e não gênios. Claro que se for gente e gênio, melhor ainda. Aí tá tudo perfeito. Manda o currículo. Manda que eu vou analisar. Ai, gente. Não, vocês são ótimos, meninos. O Matheus foi meu aluno na disciplina de preparação pedagógica, né, da pós. Aí qual professor que colocou a gente num jogo lá que tinha que desativar uma bomba? Desativar uma bomba. Tinha que achar uns códigos. Tinha que ler um manual lá na hora, correndo, um negócio cronometrando, achar os códigos. Aí eu lá, gente, a bomba vai explodir. E toda nervosa, e o Matheus já resolvendo lá. Não sei o que, eu falei, gente... Esse aqui, tava eu e o menino da farmácia, o Augusto, né, que fez o trabalho comigo depois. Mano, rapidão, não, aqui. Vem aí, Augusto, aqui. Aí desativamos a bomba. Falei, absurdo. E a Bibi tava lá torcendo. Não, e pior que o Fábio Gregory me colocou numa saia justa, né? Você quer participar junto com o Matheus? Aí eu, tipo, tá bom, né? Pode ser. Aí eu, ai, Jesus, como eu vou desativar esse dia? Aquele barulho lá do cronômetro já me deixava nervosa, eu já não conseguia nem pensar com aquele tec lá. Graças a Deus foi com você. Ficou vendo a bomba e falando pra gente o código que a gente procurar, né? Isso. Foi legal essa dinâmica aí do Foi muito legal. Mas eu agradeço, foi muito legal. Vocês são muito gente boa. Obrigado de ter vindo, Obrigado mesmo. de tirar um tempo pra gente aí. Não é fácil arranjar um tempo, não. Esse trabalho... sábado, né? Mas eu super valorizo esse trabalho que vocês estão fazendo. Eu sempre escuto, né? Legal. Às vezes eu tô na academia lá rindo. Aí a galera fala, meu, o que ela tá rindo? Eu tô lá. Mas é muito bom, viu? Vocês têm me ajudado na minha vida fitness. Ah lá. Porque ficar... Na nossa vida fitness também. Eu tentei, mano. Bateu o joelho pra lá. Olha só, ficar lá na esteira. O documento, acho que o dele tá indo na nutricionista, o carro quebrou. Eu falei, realmente, eu tenho que ir pra lá, não é pra mim. Minha vida é feita de pizza e Não, menino, não é assim. Tem que, além de trabalhar com o crescimento, né, intelectual, tem que ter crescimento espiritual e tem que ter a saúde, né? Tem que ter, eu sei. A saúde tá ficando pra trás. Mas já tudo vai se estabilizar. Ano que vem. É a meta 2023. Nossa. Acabando o primeiro trimestre. Gente, que desânimo. Tá com emprego novo, salário novo, né? Verdade. Tem uma namorada maravilhosa. Vou voltar. Bom, obrigado, professora. Obrigada, meu bem. Valeu. Obrigada a você. Com a gente ter conversado, acho que foi muito bacana. Todos os tópicos que a gente tocou, toda a conversa que a gente teve foi bem fluida. E acho que pra quem tá assistindo, tendo interesse na área, não tendo interesse, assim, abre bastante o conhecimento do que a gente falou aqui. Então, brigadão aí. E dá uma valorizada nos boi, né? Porque tava verdade. Tava pra trás. Tava difícil aqui. Não, peraí, o Brasil é um dos maiores exportadores de carne, né? Tem o maior rebanho em número de cabeças do mundo, né? A produção de leite aí bombando. Estamos ranqueando aí também os top 3. Daí, Aí, ó. como assim os bovinos estão ficando gente. pra lá, né? Então, Não, tem gente. mercado. Tem. Vamos correr atrás disso daí. Agora só falta trazer alguém de Ornito, que hoje aqui ficou um pouquinho... Vai ter. Galera. A vez de vocês vai chegar. Todo mundo vai chegar. Pessoal, obrigado. Como sempre, a gente deixou pro final, mas deixa o seu like. Compartilha aí com quem... Se você gostou, compartilha aí com o pessoal pra todo mundo poder ver. Se inscreve no canal.
Deixa um comentário Comenta aí. aqui com a gente, conversa, a gente gosta de conversar entre a gente, a gente quer troca uma conversar ideia com vocês gente, também, busca vocês a não gente no estão Instagram. sentadinho pra trocar ideia. Então, conversa aí com nós, manda mensagem que vocês querem saber, o que vocês querem ouvir falar, quem que vocês acham legal a gente trazer, que tema vocês querem saber, deixa aí pra gente que a gente vai A gente ler. vai atrás. É isso. Valeu, rapaziada. Até a próxima. Obrigado, até a próxima, gente. Beijo.